O discurso do método, de René Descartes. Para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Se esse discurso parecer muito longo para ser lido de uma só vez, poder-se-á dividi-lo em 6 partes. Na primeira serão encontradas diversas considerações sobre as ciências. Na segunda, as principais regras do método que o autor examinou. Na terceira, algumas das regras da moral que ele extraiu desse método. Na quarta, as razões pelas quais prova a existência de Deus e da alma humana, que são os fundamentos de sua metafísica. Na quinta, as ordens das questões de física que examinou, particularmente a explicação do movimento do coração e algumas outras dificuldades pertencentes à medicina, e também a diferença que existe entre nossa alma e a dos animais. E na última, as coisas que ele julga necessárias para ir mais além da investigação da natureza do que já se foi, e as razões que o fizeram escrever. Primeira parte. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que, mesmo aqueles mais difíceis de satisfazerem, com qualquer outra coisa que não costumam desejar mais bom senso do que têm. Assim, não é verossímil que todos se enganem, mas pelo contrário, isso demonstra que o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é por natureza igual em todos os homens, e, portanto, que a diversidade de nossas opiniões não decorre de uns serem mais razoáveis que os outros, mas somente de que conduzimos nossos pensamentos por diversas vias e não consideramos as mesmas coisas, pois não basta ter o espírito bom, mas principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. E aqueles que só caminham muito lentamente podem avançar muito mais, se sempre seguirem o caminho certo, do que aqueles que correm e dele se afastam. Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito que o do comum dos homens. Muitas vezes até desejei ter o pensamento tão pronto ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente como alguns outros. E não conheço outras qualidades, além destas, que sirvam para a perfeição do espírito, pois, quanto à razão ou senso, visto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais. Quero crer que está inteira em cada um, nisto seguindo a opinião comum dos filósofos, que dizem que só há mais e menos entre os acidentes, e não entre as formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie. Mas não recearei dizer que penso ter tido muita sorte por ter me encontrado, desde a juventude, em certos caminhos que me conduziram a considerações e máximas com as quais formei um método que me parece fornecer um meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de elevá-lo pouco a pouco ao ponto mais alto que a mediocridade de meu espírito e a curta duração de minha vida lhe permitirão alcançar, pois dele já colhi frutos tais que, embora nos juízos que faço de mim mesmo, sempre procuro inclinar-me mais para o lado da desconfiança que para o da presunção, embora considerando com olhos de filósofo as diversas ações e empreendimentos de todos os homens, não haja quase nenhum que não me pareça vão e inútil. Não deixo de sentir uma imensa satisfação pelo progresso que penso já ter feito na procura da verdade, e de conceber tamanhas esperanças para o futuro, que se entre as ocupações dos homens, puramente homens, há alguma que seja solidamente boa e importante, atrevo-me a crer que é a que escolhi. Todavia, pode ser que me engane e talvez não passe de um pouco de cobre e de vidro o que tomo por ouro e diamantes. Sei o quanto estamos sujeitos a nos enganar naquilo que nos diz respeito, e também o quanto os pensamentos de nossos amigos nos devem ser suspeitos, quando são o nosso favor. Mas gostaria muito de mostrar nesse discurso quais são os caminhos que segui e de nele representar minha vida como num quadro, para que todos possam julgá-la e para que, tomando conhecimento pelo rumor comum das opiniões que se terão sobre ele, seja isso um novo meio de instruir-me que acrescentarei àqueles de que me costumo servir. Assim, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que modo procurei conduzir a minha. Aqueles que se metem a dar preceitos devem achar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão. E se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas propondo este escrito apenas como uma história, ou se preferirdes, apenas como uma fábula na qual
Dentre alguns exemplos que podem ser imitados, talvez também se encontrem vários outros que se terá razão em não seguir. Espero que ele seja útil a alguns sem ser nocivo a ninguém e que todos apreciem minha franqueza. Fui alimentado com as letras desde minha infância, e por me terem persuadido de que por meio delas podia-se adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida, tinha um imenso desejo de aprendê-las. Mas assim que terminei todo esse ciclo de estudos, no termo do qual se costuma ser acolhido nas fileiras dos doutos, mudei inteiramente de opinião, pois encontrava-me enredado em tantas dúvidas e erros, que me parecia não ter tirado outro proveito ao procurar instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais minha ignorância. E, no entanto, estava numa das mais célebres escolas da Europa, onde pensava devia haver homens sábios, se é que os há em algum lugar da Terra. Nela aprendera tudo o que os outros aprendiam, e mesmo, não me tendo contentado com as ciências que nos ensinavam, percorrera todos os livros que me caíram nas mãos, que tratavam daquelas consideradas mais curiosas e mais raras. Com isso conheci os juízos que os outros faziam de mim, e não notava que me considerassem inferior a meus condiscípulos, embora já houvesse entre eles alguns destinados a assumirem o lugar de nossos mestres. E enfim, nosso século parecia-me tão florescente e tão fértil, em bons espíritos como qualquer um dos precedentes, o que me levava a tomar a liberdade de julgar por mim todos os outros e de pensar que não havia doutrina alguma no mundo que fosse tal como antes me haviam feito esperar. Não deixava, todavia, de apreciar os exercícios com os quais nos ocupamos nas escolas. Sabia que as línguas que nelas aprendemos são necessárias para a inteligência dos livros antigos, que a delicadeza das fábulas desperta o espírito, que os feitos memoráveis das histórias o elevam e que, sendo lidas com discernimento, ajudam a formar um bom juízo. Que a leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as pessoas mais ilustres dos séculos passados, que foram seus autores, e mesmo uma conversa refletida na qual eles só nos revelam seus melhores pensamentos, que a eloquência tem forças e belezas incomparáveis, que a poesia tem delicadezas e doçuras encantadoras, que as matemáticas têm invenções muito sutis e que muito podem servir, tanto para contentar os curiosos quanto para facilitar todas as artes e diminuir o trabalho dos homens. Que os escritos que tratam dos costumes contêm vários ensinamentos e várias exortações à virtude que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu, que a filosofia proporciona meios de falar com verossimilhança de todas as coisas e de se fazer admirar pelos menos sábios. Que a jurisprudência, a medicina e as outras ciências trazem honras e riquezas àqueles que as cultivam. Enfim, que é bom ter examinado todas elas, mesmo as mais supersticiosas e mais falsas, a fim de conhecer seu justo valor e evitar se pôr em elas enganado. Mas eu acreditava já ter dedicado bastante tempo às línguas e também à leitura dos livros antigos, às suas histórias, às suas fábulas, pois conversar com as pessoas dos outros séculos é quase que o mesmo que viajar. É bom saber alguma coisa dos costumes de vários povos para julgarmos os nossos mais salutarmente e para não pensarmos que tudo o que é contra nossos modos é ridículo e contra a razão, como costumam fazer os que nada viram. Mas quando empregamos muito tempo viajando, acabamos por nos tornar estrangeiros em nosso próprio país. E quando somos curiosos demais das coisas que se praticam nos séculos passados, geralmente permanecemos muito ignorantes das que se praticam neste. Além do mais, as fábulas nos fazem imaginar como possíveis vários acontecimentos que não o são. E mesmo as histórias mais fiéis, se não mudam nem aumentam o valor das coisas, para torná-las mais dignas de serem lidas, pelo menos omitem quase sempre as mais baixas e menos ilustres circunstâncias. Daí resulta que o resto não pareça tal como é, e que aqueles que regulam seus costumes pelos exemplos que extraem delas estejam suspeitos a cair nas extravagâncias dos paladinos de nossos romances e a conceber propósitos que ultrapassam suas forças. Apreciava muito a eloquência e era apaixonado pela poesia, mas pensava que ambas eram mais dons do espírito do que frutos do estudo. Os que têm o raciocínio mais forte melhor digerem seus pensamentos, a fim de torná-los claros e inteligíveis. Sempre são os que melhor podem persuadir do que propõem, ainda que só falem baixo, bretão e nunca tenham aprendido retórica. E os que têm as invenções mais agradáveis e sabem expressá-las com mais ornamento e doçura, não deixariam de ser os melhores poetas, ainda que a arte poética lhes fosse desconhecida. Comprazia-me, sobretudo, com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões.
mas não percebia ainda seu verdadeiro uso, e pensando que só serviam para as artes mecânicas, espantava-me de que, sendo tão firmes e sólidos os seus fundamentos, nada de mais elevado estivesse construído sobre eles. Assim como ao contrário comparava os escritos dos antigos pagãos, que tratam dos costumes, a palácios muito soberbos e magníficos, que eram construídos apenas sobre areia e lama, eles enaltecem muito as virtudes e a fazem parecer mais estimáveis do que todas as coisas do mundo, mas não ensinam suficientemente a conhecê-las. E a miúde o que chamam de tão belo nome não passa de uma insensibilidade, ou de um orgulho, ou de um desespero, ou de um parricídio. Eu revenerava a nossa teologia e pretendia, tanto quanto qualquer outro, ganhar o céu. Mas tendo aprendido como coisa muito certa que o caminho não é menos aberto aos mais ignorantes do que aos mais doutos, é que as verdades reveladas que a ele conduzem estão acima de nossa inteligência. Não teria ousado submetê-las à fraqueza de meus raciocínios. E pensava que para empreender, examiná-las e ser bem-sucedido, era necessário ter alguma assistência extraordinária do céu e ser mais que um homem. Nada direi da filosofia, a não ser que, vendo que foi cultivada pelos mais excelentes espíritos que viveram desde há vários séculos, e que não obstante nela se encontra coisa alguma sobre a qual não se discuta, e por conseguinte que não seja duvidosa, eu não tinha tanta presunção para esperar-me sair melhor do que os outros. E que, considerando quantas opiniões diversas pode haver sobre uma mesma matéria, todas sustentadas por pessoas doutas, sem que jamais possa haver mais de uma que seja verdadeira, eu reputava quase como falso tudo o que era apenas verossímil. Depois, quanto às outras ciências, na medida que tiram seus princípios da filosofia, eu julgava que nada de sólido se podia ter construído sobre fundamentos tão pouco firmes. E nem a honra nem o ganho que elas prometem eram suficientes para levar-me a aprendê-las, pois não me encontrava, graças a Deus, em condições que me obrigasse a fazer da ciência um ofício para o livro de minha fortuna. E, embora não fizesse profissão de desprezar a glória como um cínico, dava pouca importância àquela que só podia esperar adquirir o falso título. E, finalmente, quanto às más doutrinas, pensava já conhecer bem o que valiam, para não mais estar sujeito a ser enganado nem pelas promessas de um alquimista, nem pelas predições de um astrólogo, nem pelas imposturas de um mago, nem pelos artifícios ou pelas gabulices de um daqueles que fazem profissão de saber mais do que sabem. Por isso, assim que a idade me permitiu sair da sujeição de meus preceptores, deixei completamente o estudo das letras, e resolvendo-me a não mais procurar outra ciência além da que poderia encontrar-se em mim mesmo, ou então no grande livro do mundo, empreguei o resto da juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, em conviver com pessoas de diversos temperamentos e condições, em recolher várias experiências, em experimentar-me a mim mesmo nos encontros que o acaso me propunha e por toda parte em refletir sobre as coisas de um modo tal que pudesse tirar algum proveito, pois parecia-me que poderia encontrar muito mais verdade nos raciocínios que cada qual faz sobre um assunto que lhe dizem respeito, e cujo desfecho deve puni-los logo depois. Se julgou mal, do que naqueles que um homem de letras faz em seu gabinete, sobre especulações que não produzem nenhum efeito e que não terão outra consequência a não ser, talvez, a de que extrairá delas tanto mais vaidade quanto mais afastadas estiverem do senso comum. Pelo fato de ter tido de empregar tanto mais espírito e artifício para torná-las verossímeis, e eu tinha sempre um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nessa vida. É verdade que, enquanto me limitei a considerar os costumes dos outros homens, quase nada encontrei que me desse segurança, e notava quase tanta diversidade quanto antes observar entre as opiniões dos filósofos. De forma que o maior proveito que disso tirava era que, vendo várias coisas que, embora nos pareçam muito extravagantes e ridículas, não deixam de ser comumente aceitas e aprovadas por outros grandes povos, aprendi a não crer com muita firmeza em nada do que só me fora persuadido pelo exemplo e pelo costume, e assim desvencilhava-me pouco a pouco de muitos erros, que podem ofuscar nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. Mas depois de ter empregado alguns anos estudando assim no livro do mundo e procurando adquirir alguma experiência, tomei um dia a resolução de estudar também a mim mesmo e de empregar todas as forças de meu espírito, escolhendo os caminhos que deveria seguir, o que me deu melhor resultado, ao que me parece, do que se nunca tivesse afastado do meu país nem de meus livros.
Segunda parte. Estava então na Alemanha, para onde a ocorrência das guerras, que lá ainda não terminaram, havia me chamado. E quando estava voltando da coroação do imperador para o exército, o começo do inverno reteve-me numa caserna onde, não encontrando nenhuma conversa que me distraísse, e não tendo, aliás, felizmente, nenhuma preocupação nem paixão que me perturbasse, ficava o dia inteiro sozinho fechado num quarto aquecido, onde tinha bastante tempo disponível para entreter-me com meus pensamentos. Entre esses, um dos primeiros foi a consideração de que frequentemente não há tanta perfeição nas obras compostas de várias peças e feitas pelas mãos de vários mestres, como naquelas em que apenas um trabalhou. Assim, vê-se que os edifícios iniciados e terminados por um único arquiteto costumam ser mais belos e mais bem ordenados do que aqueles que muitos procuraram reformar, servindo-se de velhas muralhas que haviam sido construídas para outros fins. Assim, as antigas cidades, tendo sido no começo apenas aldeias, e se transformando com o passar do tempo em grandes cidades, são comumente tão mal proporcionadas em comparação com as praças regulares que um engenheiro traça à sua vontade, numa planície que, embora considerando seus edifícios separadamente, neles encontremos a miúde tanta ou mais arte do que naquelas das outras. Entretanto, ao vermos como estão dispostos, um grande aqui, um pequeno ali, e como tornam as ruas curvas e desiguais, diríamos que é mais o acaso do que a vontade de alguns homens, usando da razão que assim os dispôs. E se considerarmos que sempre houve, no entanto, alguns funcionários encarregados de vigiarem os edifícios dos particulares para fazê-los servir ao embelezamento público, reconheceremos como é difícil, ao se trabalhar apenas sobre as obras dos outros, fazer coisas muito bem acabadas. Assim, imaginei que os povos que, tendo sido outrora semi-selvagens e tendo se civilizado apenas pouco a pouco, foram fazendo suas leis somente à medida que a incomodidade dos crimes e das querelas a isso os forçou. Não poderiam ser tão bem policiados como aqueles que, desde o momento em que se reuniram, observaram as constituições de algum prudente legislador, como é muito certo que o Estado da verdadeira religião, cujos mandamentos Deus fez sozinho, deve ser incomparavelmente mais bem regulamentado que todos os outros. E para falar das coisas humanas, acredito que, se Esparta foi outrora tão florescente, não foi por causa da bondade de cada uma das suas leis em particular, visto que muitas eram muito estranhas e até contrárias aos bons costumes, mas foi porque, tendo sido inventadas por um só indivíduo, todas tendiam ao mesmo fim. E assim pensei que as ciências dos livros, pelo menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não têm nenhuma demonstração, sendo compostas e aumentadas pouco a pouco pelas opiniões de muitas pessoas diferentes, não se aproximam tanto da verdade quanto o simples raciocínio que um homem de bom senso pode fazer naturalmente sobre as coisas que lhe apresentam. E assim também pensei que, por todos nós termos sido crianças antes de sermos homens, e por termos precisado ser governados muito tempo por nossos apetites e por nossos preceptores, frequentemente contrários uns aos outros, e porque uns ou os outros talvez nem sempre nos aconselhassem o melhor, é quase impossível que nossos juízes sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora do nosso nascimento, e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. É verdade que não vemos demolirem-se todas as casas de uma cidade só, com o propósito de refazê-las de outra forma e de tomar as ruas mais belas. Mas não é incomum vermos muitos mandarem derrubar as suas para reconstruí-las, e até por vezes a isso são obrigados quando elas correm o risco de cair por si mesmas e os alicerces não estão muito firmes. Com esse exemplo, me persuadi de que não teria cabimento um particular propor-se a reformar um Estado, mudando-lhe tudo, desde os alicerces e derrubando para reerguê-lo, nem mesmo também a reformar o corpo das ciências ou a ordem estabelecida nas escolas para as ensinar. Mas quanto às opiniões que até então eu aceitara, o melhor que podia fazer era suprimi-las de uma vez por todas, a fim de substituí-las depois, ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, quando eu as tivesse ajustado ao nível da razão. E acreditei firmemente que desta forma conseguiria conduzir minha vida muito melhor do que se apenas construísse sobre velhos alicerces e só me apoiasse nos princípios de que me deixara persuadir em minha juventude.
sem nunca ter examinado se eram verdadeiros. Pois, embora observasse nisso diversas dificuldades, elas não eram, entretanto, irremediáveis nem comparáveis às que se encontram na reforma das menores coisas referente ao público. Esses grandes corpos são muito difíceis de reerguer quando derrubados, ou mesmo de manter quando abalados, e suas quedas só podem ser muito violentas. Ademais, quanto às suas imperfeições, se as têm, e a própria diversidade que existe entre eles é suficiente para garantir que vários as têm, o uso, por certo, as amenizou muito e até evitou, ou corrigiu pouco a pouco, grande número delas, que não se poderiam prover tão bem pela prudência. E enfim, elas são quase sempre mais suportáveis do que seria a sua mudança, da mesma maneira que os grandes caminhos que serpenteiam entre montanhas tornam-se pouco a pouco tão uniformes e tão cômodos à força de serem frequentados, que é muito melhor segui-los do que empreender um caminho mais reto, galgando por cima dos rochedos e descendo até o fundo dos precipícios. Por isso eu não poderia de modo algum aprovar esses temperamentos turbulentos e inquietos, que não sendo chamados nem pelo nascimento nem pela fortuna ao manejo dos negócios públicos, não deixam de neles sempre fazer em pensamentos alguma nova reforma. E se eu pensasse que houvesse a menor coisa neste escrito pela qual pudesse ser suspeito dessa loucura, ficaria contrariado por haver permitido sua publicação. Nunca meu propósito foi mais do que procurar reformar meus próprios pensamentos e construir um terreno que é todo meu. E se, tendo minha obra me agradado bastante, mostrou-vos aqui o seu modelo. Isto não quer dizer que queria aconselhar alguém a imitá-la. Aqueles a quem Deus melhor dotou de suas graças terão, talvez, propósitos mais elevados, mas temo que esse seja ousado demais para muitos. A mera resolução de se desfazer de todas as opiniões, antes aceitas como verdadeiras, não é o exemplo que todos devam seguir. E o mundo compõe-se, de certo modo, de apenas duas espécies de espíritos, aos quais ele não convém de modo algum, a saber, aqueles que, julgando-se mais hábeis do que são, não conseguem impedir-se de fazer juízos precipitados, nem ter bastante paciência para conduzir ordenadamente todos os seus pensamentos. Daí resulta que, se tomassem alguma vez a liberdade de duvidar dos princípios que receberam e de se afastar do caminho comum, nunca poderiam manter-se no atalho que é preciso tomar para caminhar mais reto, e ficariam perdidos por toda a vida. Aqueles que, tendo bastante razão ou modéstia para julgar que são menos capazes de distinguir o verdadeiro do falso do que alguns outros por quem podem ser instruídos, devem antes contentar-se em seguir as opiniões desses outros do que procurar por si mesmos outras melhores. E quanto a mim, de certo faria parte do número desses últimos, se tivesse tido sempre apenas um mestre, ou se desconhecesse as diferenças que sempre existiram entre os mais doutos. Mas tendo aprendido já no colégio que não se poderia imaginar nada de tão estranho e de tão pouco crível que não tivesse sido dito por algum dos filósofos, e depois disso, ao viajar, tendo reconhecido que todos os que têm sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros nem selvagens, mas que vários usam tanto ou mais que nós a razão, e tendo considerado como um mesmo homem, com o seu mesmo espírito, tendo sido criado desde a infância entre franceses ou alemães, torna-se diferente do que seria se tivesse sempre vivido entre chineses ou canibais. E como até nas modas das nossas roupas, a mesma coisa nos agradou há 10 anos e que talvez nos agrade também daqui a menos de 10 anos. Parece-nos agora extravagante e ridícula, de sorte que é muito mais o costume e o exemplo que nos persuadem do que algum conhecimento certo. E não obstante a pluralidade de opiniões, não é uma prova que valha para as verdades um pouco difíceis de descobrir, porque é muito mais verossímil que só homem as tenha encontrado do que um povo inteiro? Eu não podia escolher ninguém cujas opiniões parecessem preferíveis às dos outros, e achei-me como que forçado a compreender conduzir-me a mim mesmo. Mas como um homem que caminha sozinho e nas trevas, resolvi caminhar tão lentamente e usar tanta circunspecção em todas as coisas, que embora só avançasse muito pouco, pelo menos evitaria cair. Nem quis começar a rejeitar totalmente nenhuma das opiniões que outrora conseguiram insinuar-se em minha crença, sem terem sido nela introduzidas pela razão. Antes que tivesse empregado bastante tempo em projetar a obra que estava empreendendo e em buscar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito seria capaz. Estudar um pouco, quando jovem, entre as partes da filosofia, a lógica,
e entre as matemáticas, a análise dos geômetras e a álgebra, três artes ou ciências que pareciam dever contribuir um tanto ao meu propósito. Mas ao examiná-las, atentei que, quanto à lógica, seus silogismos e a maior parte das suas outras instruções servem mais para explicar aos outros as coisas que se sabem, ou mesmo como a arte de Lúlio para falar sem discernimento daqueles que se ignoram, do que para aprendê-las. E embora ela contenha efetivamente preceitos muito verdadeiros e muito bons, existem misturados a eles tantos outros que são nocivos ou supérfluos, que é quase tão difícil separá-los quanto tirar uma Diana ou uma Minerva de um bloco de mármore que ainda não está esboçado. Depois, quanto à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de só se estenderem às matérias muito abstratas e que parecem de nenhuma utilidade, a primeira está sempre tão restrita à consideração das figuras, que não pode exercitar o entendimento sem fatigar muito a imaginação. E na última ficamos tão sujeitos a certas regras e a certos sinais, que dela se fez uma arte confusa e obscura, que embaraça o espírito ao invés de uma ciência que o cultive. Foi isto que me levou a pensar que cumpria procurar algum outro método que, compreendendo as vantagens desses três, fosse isento de seus defeitos. E como a multiplicidade de leis frequentemente fornece desculpas aos vícios. De modo que um Estado é muito mais bem regrado quando, tendo pouquíssimas leis, elas são rigorosamente observadas. Assim, em vez desse grande número de preceitos de que a lógica é composta, acreditei que me bastariam os quatro seguintes, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma única vez de observá-los. O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus juízos nada além daquilo que me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. O segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem de meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos. E supondo certa ordem mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, fazer em tudo enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse certeza de nada omitir. Essas longas cadeias de razões, tão simples e fáceis de que os geômetras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações, levaram-me a imaginar que todas as coisas que podem cair sob o conhecimento dos homens encadeiam-se da mesma maneira, e que, com a única condição de nos abstermos de aceitar por verdadeira alguma que não o seja, e de observarmos sempre a ordem necessária para deduzi-las umas das outras. Não pode haver nenhuma tão afastada que não acabemos por chegar a ela e nem a tão escondida que não a descobramos. E não tive muita dificuldade em concluir por quais eram necessário começar, pois já sabia que era pelas mais simples e mais fáceis de conhecer, e considerando que entre todos aqueles que até agora procuraram a verdade nas ciências, só os matemáticos puderam encontrar algumas demonstrações, isto é, algumas razões certas e evidentes. Não duvidei de que deveria começar pelas mesmas coisas que eles examinaram, embora delas não esperasse nenhuma outra utilidade a não ser a de acostumarem meu espírito a alimentar-se de verdades e a não se contentar com falsas razões. Mas com isso não tive a intenção de procurar aprender todas as ciências particulares chamadas comumente matemáticas. E vendo que, embora seus objetos sejam diferentes, todas coincidem em só considerarem as diversas relações e proporções que neles se encontram. Pensei que era melhor examinar somente as suas proporções em geral, supondo-as apenas nas matérias que servissem para tornar-me seu conhecimento mais fácil. Mesmo assim, sem as limitar de modo algum a essas matérias, a fim de poder melhor aplicá-las depois de todas as outras às quais me conviessem. Depois, tendo atentado que para conhecê-las eu precisaria às vezes considerar cada uma em particular, e outras vezes somente decorá-las, ou compreender várias ao mesmo tempo, pensei que para melhor considerá-las em particular, teria de supô-las como linhas, porque não encontrava nada mais simples nem nada que pudesse representar mais distintamente a minha imaginação e aos meus sentidos. Mas para reter e compreender várias ao mesmo tempo, eu precisava explicá-las por alguns sinais, os mais curtos possíveis, e que, deste modo, aproveitaria o melhor da análise geométrica e da álgebra, e corrigiria todos os defeitos de uma pela outra. De fato, ouso dizer que a exata observação desses poucos preceitos que escolhera
Deu-me tamanha facilidade para destrinchar todas as questões abrangidas por essas duas ciências, que nos 2 ou 3 meses que empreguei em examiná-las, tendo começado pelas mais simples e mais gerais, e sendo cada verdade que encontrava uma regra, que me servia depois para encontrar outras, não só consegui resolver muitas que outrora julgara muito difíceis, mas também pareceu-me mais ao final que podia determinar, mesmo naquelas que ignorava, por que meios e até onde era possível resolvê-las. Nisso talvez eu não vos pareça muito vão se considerardes que, havendo apenas uma verdade de cada coisa, quem quer que a encontre sabe dela tudo o que se pode saber. E que, por exemplo, uma criança instruída em aritmética, tendo feito uma adição de acordo com suas regras, pode estar seguro de ter encontrado, sobre a soma que examinava, tudo o que o espírito humano poderia encontrar. Pois, enfim, o método que ensina a seguir a verdadeira ordem e a enumerar exatamente todas as circunstâncias do que se procura, contém tudo o que dá certeza às regras da aritmética. Mas o que mais me contentava nesse método era que por meio dele tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não perfeitamente, pelo menos na melhor forma em meu poder. Ademais, sentia ao praticá-lo que meu espírito acostumava-se pouco a pouco conceber mais nítida e distintamente seus objetos, e que, não o tendo sujeitado a nenhuma matéria particular, prometia me aplicá-lo tão utilmente às dificuldades das outras ciências, como as fizera às da álgebra. Não que por isso ousasse logo empreender o exame de todas as que se apresentassem, mesmo porque isto seria contrário à ordem que ele prescreve. Mas tendo percebido que todos os seus princípios deviam ser extraídos da filosofia, na qual eu ainda não encontrava nenhum princípio seguro, pensei que era preciso, antes de mais nada, empenhar-me em nela estabelecê-los, e que, sendo isso a coisa mais importante do mundo, e em que a precipitação e a prevenção era o que mais se tinha a temer, eu não devia realizar essa empreitada antes de ter atingido uma idade bem mais madura que os 23 anos que eu tinha então. E antes de ter empregado muito tempo preparando-me para isso, tanto desenraizando de meu espírito todas as más opiniões que recebera até então, quanto acumulando muitas experiências que seriam mais tarde a matéria de meus raciocínios, e exercitando-me sempre no método que me prescrevera a fim de nele firmar-me cada vez mais. Terceira parte. Por fim, como, antes de começar a reconstruir a casa onde moramos, não basta demoli-la, prover-nos de materiais e de arquitetos, ou nós mesmos exercermos a arquitetura, e além disso ter-lhe traçado cuidadosamente a planta, mas também é preciso providenciar uma outra, onde nós possamos alojar comodamente enquanto durante os trabalhos. Assim, a fim de não permanecer irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus juízos, e de não deixar de viver desde então do modo mais feliz que pudesse, formei para mim uma moral provisória, que consistia em apenas 3 ou 4 máximas que gostaria de vos expor. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, conservando com constância a religião na qual Deus me deu a graça de ser instruído desde minha infância, e governando-me em qualquer outra coisa segundo as opiniões mais moderadas e mais afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas e praticadas pelas pessoas sensatas, entre aquelas com quem teria que conviver. Pois, começando desde então a não levar em conta minhas próprias opiniões, por que queria submeter todas a exame? Estava certo de nada melhor poder fazer do que seguir as dos mais sensatos? E, embora talvez haja pessoas tão sensatas entre os persas ou os chineses quanto entre nós, parecia-me que o mais útil era seguir aquela com quem teria de viver, e que, para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, devia atentar mais ao que praticavam do que ao que diziam. Não só porque, dada a corrupção de nossos costumes, há poucas pessoas que queiram dizer tudo o que creem, mas também porque muitas o ignoram. Pois, como a ação do pensamento, pela qual cremos uma coisa é diferente daquela pela qual sabemos que cremos nela, a miúde uma não acompanha a outra, e entre as várias opiniões igualmente aceitas, só escolhia as mais moderadas. Não só porque são sempre as mais cômodas para a prática e verossimilmente as melhores, pois todo o excesso costuma ser mau, mas também a fim de me afastar menos do verdadeiro caminho, caso me enganasse, do que se, tendo escolhido um dos extremos, o outro devesse ser seguido. E particularmente incluía entre os excessos todas as promessas pelas quais subtraímos algo de nossa liberdade. Não que desaprovasse as leis que, para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem,
quando se tem um bom propósito, ou mesmo para a segurança do comércio. Algum propósito apenas indiferente que se façam votos ou contratos que obriguem a neles perseverar. Mas como não via coisa alguma no mundo que permanecesse sempre no mesmo estado, e como no que me dizia respeito prometia me aperfeiçoar cada vez mais meus juízos, e não os tornar piores, pensaria estar cometendo uma grande falta contra o bom senso se, por aprovar alguma coisa, achasse-me obrigado ainda a considerá-la boa depois, quando talvez tivesse deixado de sê-lo, ou eu tivesse deixado de considerá-lo como tal. Minha segunda máxima era ser o mais firme e resoluto que pudesse em minhas ações, e não seguir com menos constância as opiniões mais duvidosas, uma vez que por elas me tivesse determinado, do que as seguiria se fossem muito seguras. Nisto, imitando os viajantes que, achando-se perdidos em alguma floresta, não devem ficar perambulando de um lado para outro, e menos ainda ficar parados no lugar, mas andar sempre o mais reto que puderem na mesma direção, e não a modificar por razões insignificantes, mesmo que talvez no início tenha sido apenas o acaso que lhes tenha determinado a escolha, pois, desse modo, se não vão exatamente onde desejam, ao menos acabarão chegando a algum lugar, onde verosimilmente estarão melhor do que no meio de uma floresta. E assim como as ações da vida frequentemente não suportam nenhum adiamento, é uma verdade muito certa que, quando não está em nosso poder discernir as opiniões mais verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis, e ainda que não notemos mais probabilidades numa que nas outras, mesmo assim devemos nos determinar por algumas e considerá-las depois não mais como duvidosas no que diz respeito à prática, mas como muito verdadeiras e muito certas, porque a razão que isso nos determinou o é. E isso conseguiu, desde então, libertar-me de todos os arrependimentos e remorsos que costumam agitar as consciências desses espíritos fracos e indecisos, que inconstantemente se deixam levar e praticar como boas as coisas que depois julgam serem más. Minha terceira máxima era sempre tentar antes vencer a mim mesmo do que a fortuna, e modificar antes meus desejos do que a ordem do mundo, e geralmente acostumar-me a crer que não há nada que esteja inteiramente em nosso poder, a não ser os nossos pensamentos. De sorte que depois de termos feito o que nos era possível no tocante às coisas que nos são exteriores, tudo o que nos falta conseguir é, em relação a nós, absolutamente impossível, e só isso parecia-me suficiente para me impedir de desejar futuramente o que não pudesse adquirir, e assim para deixar-me contente, pois como nossa vontade é propensa por natureza a só desejar as coisas que nosso entendimento lhe apresenta de algum modo como possíveis, é certo que, se considerarmos todos os bens que estão fora de nós, como igualmente afastados de nosso poder, não lastimaremos mais a falta daqueles que parecem ser devidos a nosso nascimento, quando deles fomos privados sem nossa culpa, do que lastimamos não possuir os reinos da China ou do México. E que, fazendo, como se diz, da necessidade virtude, não desejaremos mais estar sãos estando doentes, ser livres estando presos, do que desejamos agora ter corpos de uma matéria tão pouco corruptível como os diamantes, ou asas para voar como os pássaros. Mas confesso que é necessário um longo exercício e uma meditação muitas vezes reiterada para se acostumar a olhar desse ângulo todas as coisas, e creio que é precisamente nisso que consistia o segredo daqueles filósofos que outrora conseguiram subtrair-se do império da fortuna e, apesar das dores e da pobreza, rivalizar em felicidade com seus deuses. Pois, ocupando-se sem cessar em considerar os limites que lhe eram prescritos pela natureza, persuadiam-se tão perfeitamente de que nada estava em seu poder além de seus pensamentos, que só isso bastava para impedi-los de terem qualquer apego por outras coisas, e dispunham de seus pensamentos de modo tão absoluto que isso lhes era uma razão para se considerarem mais ricos, mais poderosos, mais livres e mais felizes que qualquer dos outros homens que, não tendo essa filosofia, por mais favorecidos que sejam pela natureza e pela fortuna, nunca dispõem assim de tudo o que querem. Por fim, para a conclusão dessa moral, acudiu-me passar em revista as diversas ocupações que os homens têm nessa vida para procurar escolher a melhor. E sem nada querer dizer das dos outros, pensei que o melhor que tinha a fazer era continuar naquela em que me encontrava, isto é, empregar toda a vida em cultivar a minha razão, e progredir o quanto pudesse no conhecimento da verdade. Seguindo o método em que me havia prescrito, experimentara contentamentos tão extremos desde que começara a servir-me deste método, que não acreditava que se pudessem receber nesta vida outros mais suaves nem mais inocentes.
e descobrindo todos os dias, por seu intermédio, algumas verdades que me pareciam bastante importantes e comumente ignoradas pelos outros homens. A satisfação que eu tinha preenchia tanto o meu espírito que tudo mais não me interessava. Ademais, as três máximas precedentes só se justificavam pelo propósito que eu tinha de continuar a instruir-me, pois, tendo Deus concedido a cada um de nós alguma luz para discernir o verdadeiro do falso, acreditei que não me deve contentar um só momento com as opiniões dos outros, se não me tivesse proposto empregar meu próprio juízo em examiná-las. No devido momento, e não teria sabido isentar-me de escrúpulos, seguindo-as, se não esperasse com isso não perder nenhuma ocasião de encontrar outras melhores, caso as houvesse. Enfim, não teria sabido limitar meus desejos, nem me contentar, se não tivesse seguido um caminho pelo qual, pensando estar seguro da aquisição de todos os conhecimentos de que seria capaz, pensava está-lo também da aquisição de todos os verdadeiros bens que jamais estivessem ao meu alcance. Tanto mais que, como nossa vontade não se inclina a seguir alguma coisa, ou a fugir dela, a não ser conforme nosso entendimento, a presente como boa ou má. Basta bem julgar para bem proceder e julgar o melhor possível para proceder da melhor maneira, isto é, para adquirir todas as virtudes e junto todos os outros bens que se possa adquirir, e quando disso se tem certeza, não se pode deixar de estar contente. Após ter-me assim assegurado dessas máximas e tê-las posto à parte, com as verdades da fé, que sempre foram as primeiras em minha crença, julguei que, quanto a todas as minhas opiniões, podia livremente empenhar-me em me desfazer delas. E como esperava obter melhor resultado convivendo com os homens, do que permanecendo por mais tempo fechado no quarto aquecido, onde tivera todos esses pensamentos. Nem bem o inverno tinha terminado quando recomecei a viajar, e em todos os 9 anos seguintes outra coisa não fiz senão rodar de cá para lá no mundo, procurando ser mais espectador do que ator em todas as comédias que nele se apresentam. E refletindo particularmente em cada matéria, sobre o que a podia tornar suspeita e levar-nos a enganos, eu ia desenraizando de meu espírito todos os erros que antes pudessem ter se insinuado nele. Não que assim eu imitasse os sépticos, que duvidam só por duvidar e afetam ter sempre irresolutos, pois, ao contrário, todo o meu propósito só tendia a me dar segurança e afastar a terra movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila. Nisso era muito bem sucedido, ao que me parece, tanto mais que procurando descobrir a falsidade e a incerteza das proposições que examinava, não por fracas conjecturas, mas por raciocínios claros e seguros, não encontrava nenhuma tão duvidosa que dela não tirasse sempre alguma conclusão bastante certa, quando mais não fosse a próxima conclusão de que ela nada tinha de certo. E como se derrubar uma velha casa, conservam-se geralmente os materiais da demolição para usá-los na construção de uma nova. Do mesmo modo, ao destruir todas as minhas opiniões, que julgava mal fundamentadas, eu fazia diversas observações e adquiria muitas experiências que me serviram depois para estabelecer outras mais certas. E além disso, continuava a me exercitar no método que me prescrevera, pois além de ter o cuidado de conduzir geralmente todos os meus pensamentos, de acordo com as regras, reservava de quando em quando algumas horas que empregava especialmente em praticá-lo, em dificuldades de matemática ou mesmo em outras, que podia tornar quase semelhante às da matemáticas, separando-as de todos os princípios das outras ciências, que não julgasse bastante firmes. Como vereis, o que fiz com muitas e que são explicadas neste volume, assim sem viver aparentemente de um modo diferente daqueles que, tendo como única ocupação passar uma vida suave e inocente, aplicam-se em separar os prazeres dos vícios, e que, para usufruir seu lazer sem aborrecimentos, usam de todas as distrações que são honestas, e não deixava de perseverar em meu propósito e de progredir no conhecimento da verdade, talvez mais do que me restringisse a ler livros ou a frequentar letrados. Todavia, esses 9 anos se passaram antes que eu tivesse tomado algum partido acerca das dificuldades que costumam ser discutidas entre os doutos, ou começado a procurar os fundamentos de alguma filosofia mais certa que a vulgar. E o exemplo de muitos espíritos excelentes, que tendo tido antes desse propósito, não me pareciam terem sido bem-sucedidos. Fazia-me imaginar tantas dificuldades que talvez não tivesse ousado empreendê-lo, ainda tão cedo, se não soubesse que alguns faziam circular o boato de que eu já tinha terminado. Não saberia dizer em que fundamentavam essa opinião, e em algo contribuí para isso em meus discursos. Deve ter sido mais por confessar o que ignorava, mais ingenuamente do que costumam fazer os que estudaram um pouco. E talvez também por mostrar as razões que tinha para duvidar de muitas coisas que os outros consideram certas, do que por me vangloriar de alguma doutrina. Mas sendo bastante altivo para não querer que me tomassem pelo que não era, pensei que devia procurar por todos os meios tornar-me digno da reputação
que me atribuíam, e faz justamente 8 anos que esse desejo levou-me à resolução de afastar-me de todos os lugares onde pudesse ter conhecidos e retirar-me para aqui, um país onde a longa duração das guerras fez estabelecer-se tal ordem que os exércitos que nele se mantêm parecem servir apenas para que se gozem os frutos da paz com muito mais segurança, e onde, entre a multidão de um grande povo, muito ativo e mais preocupado com seus próprios negócios do que curioso dos alheios. Sem me faltar nenhuma das comodidades das cidades mais frequentadas, pude viver tão solitário e retirado como nos mais longínquos desertos. Quarta parte. Não sei se vos devo falar das primeiras meditações que aqui fiz, pois elas são tão metafísicas e tão pouco comuns que talvez não sejam do agrado de todos. No entanto, a fim de que se possa julgar se os fundamentos que tomei são bastante firmes, acho-me de certa forma obrigado a falar delas. Há muito tempo eu notara que, quanto aos costumes, por vezes é necessário seguir, como se fossem indubitáveis, opiniões que sabemos serem muito incertas, como já foi dito acima, mas como então desejava ocupar-me somente da procura da verdade, pensei que precisava fazer exatamente o contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se depois disso não restaria em minha crença alguma coisa que fosse inteiramente dubitável. Assim, porque os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos levam a imaginar. E porque há homens que se enganam a raciocinar, mesmo sobre os mais simples temas de geometria, e neles cometem paralogismos, julgando que eu não era tão sujeito ao erro quanto qualquer outro, rejeitei como falsas todas as razões que antes tomara como demonstrações. E finalmente, considerando que todos os pensamentos que temos quando acordados também nos podem ocorrer quando dormimos, sem que nenhum seja então verdadeiro, resolvi fingir que todas as coisas que haviam entrado em meu espírito não eram mais verdadeiras, e que as ilusões de meus sonhos. Mas logo depois atentei que, enquanto queria pensar assim, que tudo era falso, era necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos sépticos não eram capazes de a abalar. Julguei que podia admiti-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que buscava. Depois, examinando atentamente o que eu era, e vendo que podia fingir que não tinha nenhum corpo, e que não havia nenhum mundo, nem lugar algum onde eu existisse, mas que nem por isso podia fingir que não existia, e que, pelo contrário, pelo próprio fato de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, decorria muito evidentemente, muito certamente que eu existia. Ao passo que, se apenas eu parasse de pensar, ainda que tudo mais que imaginara fosse verdadeiro, não teria razão alguma de acreditar que eu existisse. Por isso reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e que para existir não necessita de nenhum lugar, nem depende de coisa alguma material. De sorte que este eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Depois disso, considerei, de modo geral, o que uma proposição requer para uma verdadeira e certa, pois, já que eu acabava de encontrar uma que sabia ser tal, pensei que também deveria saber em que consiste essa certeza. Tendo notado que, em penso, logo existo, nada há que me garanta que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Julguei que podia tomar por conta, regra geral, que as coisas que concebemos muito clara e indistintamente são todas verdadeiras, havendo, porém, somente alguma dificuldade de distinguir bem quais são as que concebemos distintamente. Em seguida, refletindo sobre o fato de que eu duvidava e de que, por conseguinte, meu ser não era completamente perfeito, pois via claramente que conhecer era maior perfeição do que duvidar, ocorreu-me procurar de onde aprender a pensar em alguma coisa mais perfeita que eu, e soube que com evidência que devia ser de alguma natureza que fosse, efetivamente, mais perfeita. Quanto aos pensamentos que tinha acerca de muitas outras coisas exteriores a mim, como o céu, a terra, a luz, o calor e mil outras, não me preocupava tanto em saber de onde me vinham, porque, nada notando neles que me parecesse torná-los superiores a mim.
podia crer que, se fossem verdadeiros, eram dependentes de minha natureza. Na medida em que ela tem alguma perfeição, e que se não o fossem, eu os tirava do nada, isto é, eles estavam em mim porque eu tinha falhas. Mas isso não podia ocorrer com a ideia de um ser mais perfeito que o meu, pois tirá-la do nada era algo claramente impossível. E como não repugna menos o que o mais perfeito seja uma consequência e uma dependência do menos perfeito, do que do nada proceda alguma coisa? Tampouco não podia tirá-la de mim mesmo, de modo que ela só podia ter sido inculcada em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita do que eu, e que até tivesse em si todas as perfeições de que eu poderia ter alguma ideia, isto é, para explicar-me numa só palavra, que fosse Deus. A isso acrescentei que, já que eu conhecia algumas perfeições que não possuía, não era o único ser que existia, usarei livremente aqui, com vossa permissão, alguns termos da escola. Mas necessariamente devia existir algum outro mais perfeito, do qual eu dependesse e do qual tivesse adquirido tudo quanto tinha, pois se eu fosse só, independente de qualquer outro, de modo a receber de mim mesmo todo esse pouco que eu participava do ser perfeito, poderia pela mesma razão obter de mim tudo mais que sabia me faltar. Assim, ser eu mesmo infinito, eterno, imutável, onisciente e onipotente, enfim, ter todas as perfeições que podia notar em Deus, pois segundo os raciocínios que acabo de fazer, para conhecer a natureza de Deus tanto quanto a minha, disso fosse capaz, bastava-me considerar acerca de todas as coisas de que encontrava em mim alguma ideia. Se era perfeição ou não possuí-las, e estava certo de que nenhuma daquelas que revelavam alguma imperfeição existia nele, mas de que todas as outras existiam, como via que a dúvida, a inconstância, a tristeza e outras coisas semelhantes nele não podiam existir, visto que eu mesmo ficaria muito satisfeito por delas estar isento. Além disso, tinha ideias de muitas outras coisas sensíveis e corporais, pois, embora supusesse que estava sonhando e que tudo o que via ou imaginava era falso, ainda assim não podia negar que suas ideias existissem verdadeiramente em meu pensamento. Mas como já reconhecer em mim, muito claramente, que a natureza inteligente é distinta da corporal, considerando que toda composição atesta a dependência? E que a dependência é evidentemente um defeito, julgava por isso que não podia ser uma perfeição em Deus, ser composto dessas duas naturezas e que, por conseguinte, ele não o era. Mas que, se existiam alguns corpos no mundo, ou então algumas inteligências, ou outras naturezas, que não fossem totalmente perfeitas, o ser delas devia depender do poder dele, de tal modo que sem ele não poderiam subsistir um momento sequer. Quis depois disso procurar outras verdades, e tendo-me proposto o objeto dos geômetras, que eu concebia como um corpo contínuo, ou um espaço indefinidamente extenso em comprimento, largura e altura ou profundidade, divisível em diversas partes, que podia ter diversas figuras e grandezas e ser motivadas ou transpostas de todos os modos, pois os geômetras supõem tudo isto em seu objeto. Percorri alguma de suas mais simples demonstrações, e tendo atentado que essa grande certeza que todos lhe atribuem se fundamenta apenas no fato de elas serem concebidas com evidência. Segundo a regra que há pouco me referi, atentei também que nelas não havia absolutamente nada que me assegurasse da existência do seu projeto. Pois, por exemplo, eu bem via que ao supor um triângulo, era preciso que seus três ângulos fossem iguais a dois retos. Mas nem por isso via algo que me assegurasse de que houvesse no mundo algum triângulo. Ao passo que, voltando a examinar a ideia que eu tinha de um ser perfeito, achava que nele existia, estava compreendida, do mesmo modo, ou com mais evidência ainda, que na de um triângulo, onde está compreendido que seus três ângulos são iguais a dois retas. Ou na de uma esfera, que todas as suas partes são equidistantes do centro. E, por conseguinte, é pelo menos tão certo que Deus, que é esse ser perfeito, é ou existe, quanto pode ser quanto qualquer demonstração de geometria. Mas o que faz com que muitos se persuadam de que há dificuldade em conhecê-lo, e mesmo em conhecer também o que é a própria alma, é que eles nunca elevam o espírito além das coisas sensíveis, e estão de tal modo acostumados a considerar tudo somente imaginando, modo de pensar específico para as coisas materiais, que tudo que não é imaginável lhe parece não ser inteligível. Isso fica evidente no fato de que os próprios filósofos adotarem como máxima nas escolas que nada há no entendimento que primeiramente não tenha estado nos sentidos, onde todavia certamente nunca estiveram as ideias de Deus e da alma,
Parece-me que aqueles que querem usar da imaginação para compreendê-las procedem como se para ouvir os sons ou sentir os odores quisessem servir-se dos olhos, sem contar ainda a diferença de que o sentido da visão não nos assegura menos da verdade de seus objetos do que os do olfato ou da audição. Ao passo que nem nossa imaginação, nem nossos sentidos nunca nos poderiam certificar de coisa alguma, sem intervenção de nosso entendimento. Enfim, se ainda houver homens que não estejam suficientemente persuadidos da existência de Deus e da alma com as razões que apresentei, quero que saibam que são menos certas todas as outras coisas, de que talvez se achem mais seguros, como de ter um corpo, de existirem astros e uma terra e coisas semelhantes. Pois, embora tenhamos dessas coisas tanta segurança moral, que nos parece a menos que sejam extravagantes, delas não podemos duvidar, todavia. Também quando se trata de uma certa metafísica, não se pode negar, a não ser que sejamos insensatos, que para dela não estar totalmente seguro, basta atentar que podemos igualmente imaginar, estando adormecidos, que temos outro corpo e vemos outros astros e outra terra, sem que nada assim seja. Pois como sabemos que os pensamentos que ocorrem em sonhos são mais falsos que os outros, já que muitas vezes eles não são menos fortes e expressivos? E por mais que os melhores espíritos os estudem, não creio que possam dar alguma razão que seja suficiente para dissipar essa dúvida se não pressupuserem a existência de Deus. Pois, primeiramente, aquilo mesmo que há pouco tomei como regra, ou seja, que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, só é certo porque Deus é ou existe e é um ser perfeito e tudo que existe em nós vem dele. Daí resulta que nossas ideias ou noções, sendo coisas reais e provenientes de Deus, em tudo que são claras e distintas, só podem ser verdadeiras. De sorte que, se frequentemente temos ideias ou noções que contêm falsidade, só podem ser as que têm algo de confuso e obscuro, porque nisso elas participam do nada, isto é, são assim confusas em nós porque não somos totalmente perfeitos, e é evidente que não repugna menos que a falsidade ou a imperfeição. Como tal proceda de Deus, do que a verdade ou a perfeição proceda do nada. Mas se não soubéssemos que tudo que existe em nós de real e de verdadeiro vem de um ser perfeito e infinito, por mais claras e distintas que fossem nossas ideias, não teríamos razão alguma nos assegurasse que elas têm a perfeição de ser verdadeiras. Ora, depois que o conhecimento de Deus e da alma deu-nos assim a incerteza dessa regra, é bem fácil saber que os sonhos que imaginamos durante o sono não devem de modo algum fazer-nos duvidar da verdade dos pensamentos que temos quando acordados. Pois se acontece que, mesmo dormindo, ocorresse alguma ideia muito distinta, como por exemplo, que um geômetra inventasse alguma nova demonstração, seu sono não impediria de ser verdadeira. E quanto ao erro mais comum de nossos sonhos, que consiste em nos representarem diversos objetos exteriores da mesma maneira como fazem nossos sentidos, não importa que eles nos levem a desconfiar da verdade de tais ideias, porque elas também nos podem enganar sem estarmos dormindo. Como quando quem está com icterícia vê tudo amarelo, ou quando os astros ou os corpos celestes muito afastados nos parecem muito menores do que o são. Pois, enfim, quer estejamos acordados, quer dormindo, nunca nos devemos deixar persuadir, senão pela evidência de nossa razão. Há que se notar que digo de nossa razão, e não de nossa imaginação, nem de nossos sentidos. Assim, embora vejamos o Sol muito claramente, nem por isso devemos julgar que ele seja apenas do tamanho que o vemos, e podemos bem imaginar distintamente uma cabeça de leão enxertada no corpo de uma cabra, sem que por isso tenhamos de concluir que haja no mundo uma quimera, pois a razão não nos dita que o que assim vemos e imaginamos seja verdadeiro, mas ela nos dita que todas as ideias ou noções devem ter algum fundamento de verdade, pois senão não seria possível que Deus, que é absolutamente perfeito e verdadeiro, as tivesse posto em nós. E por que nossos raciocínios nunca são tão evidentes, nem tão inteiros durante o sono como durante a vigília? Se bem que por vezes nossas imaginações então sejam tanto ou mais vivas ou expressivas, a razão também nos dita que não podendo os nossos pensamentos ser totalmente verdadeiros, porque não somos totalmente perfeitos. A verdade que eles têm deve infalivelmente achar-se naqueles que temos quando acordados do que em nossos sonhos. Quinta parte. Gostaria muito de prosseguir e de mostrar aqui toda a cadeia das outras verdades que deduzi destas primeiras. Mas como para isso necessitaria falar de muitas questões que estão em controvérsia entre os doutos, com quem não desejo me indispor, creio que seria melhor disso me abster e dizer somente em geral
Quais são elas, a fim de deixar que os mais sábios julguem se seria útil que delas o público fosse informado com mais pormenores? Sempre permaneci firme na resolução que tomara de não supor nenhum outro princípio exceto aquele de que acabo de me servir para demonstrar a existência de Deus e da alma, e de não aceitar como verdadeira nenhuma coisa que não me parecesse mais clara e mais certa do que as demonstrações feitas anteriormente pelos geômetras. E entretanto ouso dizer que não só encontrei meio de satisfazer-me em pouco tempo acerca de todas as principais dificuldades que costumam ser tratadas na filosofia, mas também notei certas leis que Deus estabeleceu de tal modo na natureza e das quais imprimiu tais noções em nossas almas, que depois de ter refletido bem sobre elas, não podemos duvidar de que sejam exatamente observadas em tudo que existe ou se faz no mundo. Depois, considerando a sequência dessas leis, parece-me ter descoberto muitas verdades mais úteis e mais importantes do que tudo aquilo que até então aprendera ou mesmo esperava aprender. Mas, como procurei explicar as principais num tratado que algumas considerações me impedem de publicar, o melhor meio de as dar a conhecer é dizer aqui sumariamente o que ele contém. Minha intenção, antes de escrevê-lo, era incluir nele tudo o que pensava saber sobre a natureza das coisas materiais. Mas assim como os pintores, que não podendo representar igualmente bem num quadro todas as diversas faces de um corpo sólido, escolhem uma das principais, que expõe sozinha à luz, e deixando as demais na sombra, só as fazem aparecer na medida em que as vemos ao olharmos a face iluminada. Também eu, temendo não poder pôr em meu discurso tudo o que tinha no pensamento, resolvi apenas expor nele amplamente tudo o que concebia sobre a luz, depois, na devida ocasião, acrescentar-lhe alguma coisa sobre o Sol e as estrelas fixas, porque daí procede quase toda a luz, sobre os céus, porque a transmitem, sobre os planetas, os cometas e a Terra, porque a refletem, e particularmente sobre todos os corpos que existem na Terra, porque são coloridos ou transparentes ou luminosos, e enfim sobre o homem, porque é o seu espectador, até para deixar todas essas coisas um pouco na sombra e poder dizer mais livremente o que delas julgava. Sem ser obrigado a seguir nem a refutar as opiniões acatadas entre os doutos, resolvi deixar todo este mundo aqui às suas discussões e falar somente do que aconteceria num novo, se Deus criasse agora em algum lugar, nos espaços imaginários, matéria suficiente para compô-lo e agitasse diversamente e sem ordem as diversas partes dessa matéria, de modo a compor com ela um caos tão confuso quanto imaginado pelos poetas, e depois se limitasse a prestar seu concurso normal à natureza e a deixá-la assim agir segundo as leis que ele estabeleceu. Assim, em primeiro lugar, descrevi essa matéria e procurei representá-la de tal modo que nada há no mundo, ao que me parece, mais claro e mais inteligível, exceto o que disse há pouco de Deus e da alma. Pois até supus expressamente que não havia nela nenhuma dessas formas ou qualidades sobre as quais se discute nas escolas, nem, em geral, coisa alguma cujo conhecimento não fosse tão natural às nossas almas que não podemos sequer fingir ignorá-la. Ademais, mostrei quais eram as leis da natureza e sem apoiar minhas razões em outro princípio que não o das perfeições infinitas de Deus, procurei demonstrar todas aquelas sobre as quais pudesse haver alguma dúvida, e mostrar que elas são tais que, mesmo que Deus houvesse criado vários mundos, não poderia haver nenhum onde elas deixassem de ser observadas. Depois disso, mostrei como a maior parte da matéria desse caos devia, em decorrência dessas leis, dispor-se e arranjar-se de um certo modo que a tornasse semelhante a nossos céus, e como, entretanto, algumas de suas partes deviam compor uma terra, outros planetas e cometas, e algumas outras um sol e estrelas fixas. E nesse ponto, discorrendo sobre a luz, expliquei longamente qual era o que se devia encontrar no Sol e nas estrelas, e como daí ela atravessava no instante os imensos espaços dos céus, e como dos planetas e dos cometas se refletia para a Terra. Acrescentei também muitas coisas acerca da substância da situação, dos movimentos e de todas as diversas qualidades desses céus e desses astros, de maneira que pensava ter dito bastante para mostrar que nada se observa deste mundo que não devesse, ou pelo menos não pudesse parecer, inteiramente semelhante aos do mundo que descrevia. Passei então a falar particularmente da Terra, como embora tivesse suposto expressamente que Deus não pusera nenhum peso na matéria que o compunha, todas as suas partes não deixavam de entender exatamente para seu centro. Como, havendo água e ar em sua superfície,
A disposição dos céus e dos astros, principalmente da Lua, devia provocar neles um fluxo de refluxo semelhante, em todas as circunstâncias, ao que se observa em nossos mares. E além disso, uma certa corrente, tanto da água quanto do ar, do levante para o poente, igual ao que se observa também entre os trópicos, como as montanhas, os mares, as fontes, os rios, nela podiam formar-se naturalmente, e os metais aparecem nas minas e as plantas crescerem nos campos, e todos os corpos chamados geralmente mistos e compostos nela serem engendrados. E entre outras coisas, como além dos astros, nada conheço no mundo que produza a luz afora o fogo. Empenhei-me em explicar com muita clareza tudo o que diz respeito à sua natureza, como ele se produz, como se alimenta, como às vezes só tem calor sem luz e outras luz sem calor, como pode introduzir diversas cores em diversos corpos, além de outras diversas qualidades, como funde uns e endurece outros, como pode consumir quase todos ou convertê-los em cinzas e fumaça, enfim, como dessas cinzas, apenas pela violência de sua ação, forma o vidro, pois parecendo-me essa transmutação de cinzas em vidro mais admirável que qualquer outra que ocorra na natureza. Tive um prazer especial em descrevê-la. Todavia, de todas essas coisas, não queria inferir que este mundo tenha sido criado do modo que eu propunha, pois é bem mais verossímil que desde o começo Deus o tenha feito tal como devia ser. Mas é certo, e é opinião comumente aceita entre os teólogos, que a ação pela qual agora ele o conserva é exatamente a mesma pela qual ele o criou, de maneira que mesmo que não lhe tivesse dado no começo outra forma que não a do caos, contando que, tendo estabelecido as leis da natureza, ele prestasse seu concurso para agir como é de seu costume. Pode-se acreditar, sem lesar o milagre da criação, que só por isso todas as coisas puramente materiais poderiam, com o tempo, tornar-se tais como as vemos no presente. E é bem mais fácil conceber sua natureza quando a vemos nascer assim, pouco a pouco, do que quando só as consideramos completamente feitas. Da descrição dos corpos inanimados e das plantas, passei a dos animais, particularmente a dos homens. Mas como ainda não tinha conhecimento suficiente para falar deles, como falara do restante, isto é, demonstrando os efeitos pelas causas e mostrando de que sementes e de que modo a natureza deve produzi-los, contentei-me em supor que Deus tivesse formado o corpo de um homem inteiramente semelhante a um dos nossos, tanto na aparência exterior de seus ombros, quanto na conformação de seus órgãos, se ia compor com matéria diferente daquela que eu descrevera, e sem nele pôr no início qualquer alma racional ou qualquer outra coisa que lhe servisse de alma vegetativa ou sensitiva, apenas excitando em seu coração um desses fogos. Sem luz, que eu já explicara, e o quão não concebia ter a natureza que não fosse aquela, que aquece o feno que se recolhe antes de estar seco, ou que se faz ferver os vinhos novos quando os deixamos fermentar sobre o bagaço. Pois, examinando as funções que por essa razão podiam existir nesse corpo, encontrava exatamente todas as que podem existir em nós, sem que pensemos nisso, e sem que, por conseguinte, nossa lama, isto é, essa parte distinta do corpo, cuja natureza, como já dissemos, é apenas pensar, para isso contribua e funções são todas as mesmas, daí podemos dizer que os animais, sem razão, a nós, se assemelham sem que por isso encontrasse qualquer uma das que dependesse do pensamento. São as únicas que nos pertencem enquanto homens, ao passo que as encontrava depois, ao supor que Deus criara uma alma racional e a unir a esse corpo de um certo modo que eu descrevia. Mas, para que se possa ver como eu tratava essa matéria, quero dar aqui explicação do movimento do coração e das artérias, que, sendo o primeiro e o mais geral observado dos animais, por ele se julgará facilmente o que se deve pensar de todos os outros. E para que seja menor a dificuldade em se entender o que direi sobre isto, gostaria que aqueles que não são versados em anatomia se dessem ao trabalho, antes de ler isso, de mandar cortar diante deles o coração de qualquer animal, grande animal, que tenha pulmões, pois em tudo ele é bastante semelhante ao do homem, e pedissem para ver as duas câmaras ou concavidades que existem nele. Em primeiro lugar, a do lado direito, a qual corresponde os dois tubos muito largos, a saber, a veia cava, que é o principal receptáculo do sangue, e como que o tronco de uma árvore, cujos ramos são todas as outras veias do corpo, e a veia arteriosa, assim chamada erradamente, pois na realidade é uma artéria que, originando-se no coração, divide-se fora dela, e em muitos ramos que vão espalhar-se por toda a parte dos pulmões. Depois a do lado esquerdo, a qual correspondem da mesma maneira dois tubos tão largos quanto os precedentes, ou maiores, a saber, a artéria venosa,
Assim chamada também erradamente, pois não passa de uma veia que vem dos pulmões, onde se divide em muitos ramos, entrelaçados com as da veia arteriósica ou desse conduto que se chama goela, por onde entra o ar da respiração e a grande artéria, que saindo do coração envia seus ramos por todo o corpo. Gostaria também que lhes fossem mostradas cuidadosamente as 11 pequenas peles, que, como outras tantas pequenas portas, abrem e fecham as 4 aberturas que existem nessas duas concavidades, a saber, 3 na entrada da veia cava, onde se acham dispostas de tal modo que não tem como impelir que o sangue contido nessa veia flua para a concavidade direita do coração, e entretanto impede exatamente que dela possa sair. 3 na entrada da veia arteriosa, que dispostas junto ao contrário, permitem que o sangue contido nessa cavidade passe para os pulmões, mas não deixam que volte o que está nos pulmões. E assim duas outras na entrada da veia venosa que deixam fluir o sangue dos pulmões para a concavidade esquerda do coração, mas se opõem à sua volta. E 3 na entrada da grande artéria que permitem ao sangue sair do coração, mas o impedem de voltar para ele. E não é preciso procurar outra razão para o número dessas peles, a não ser a de que a abertura da artéria venosa, por ser oval, devido ao lugar em que se encontra, pode ser comodamente fechada com duas, ao passo que as outras podem ser redondas, são mais bem fechadas com 3. Ademais, gostaria que lhe fizessem observar que a grande artéria e a veia arteriosa têm uma composição muito mais dura e mais firme que a artéria venosa e a veia cava, e que estas duas últimas alargam-se antes de entrar no coração, e nele formam como que duas bolsas chamadas orelhas do coração, compostas de uma carne semelhante à sua, e que sempre há mais calor no coração do que nas outras partes do corpo. E por fim, que esse calor, quando entra alguma gota de sangue em suas cavidades, é capaz de fazer com que ela se inche rapidamente e se dilate, assim como geralmente ocorre com todos os líquidos, quando deixamos cair, gota a gota, em algum recipiente muito quente. Realmente, depois disso, nada mais preciso dizer para explicar o movimento do coração, a não ser que, quando suas concavidades não estão cheias de sangue, este ecoa necessariamente da veia cava para a direita e da artéria venosa para a esquerda. Uma vez que esses dois vasos estão extremamente cheios e as suas aberturas voltadas para o coração, não podem então se fechar. Mas assim que entram duas gotas de sangue, uma em cada uma dessas concavidades, essas gotas que só podem ser muito grandes, porque as aberturas por onde entram são muito largas e os vasos de onde vêm muito cheios de sangue, se rarefazem e se dilatam por causa da dor, que ali encontram deste modo. Fazendo inchar todo o coração, empurram e fecham as 5 pequenas portas que ficam nas entradas dos dois vasos de onde vem, impedindo assim que desça mais sangue para o coração. E continuando a se rarefazer, cada vez mais as gotas empurram e abrem as 6 outras pequenas portas que ficam nas entradas dos dois outros vasos por onde saem, fazendo dessa maneira inchar todos os ramos da veia arteriosa e da grande artéria, quase no mesmo instante que o coração, o qual imediatamente se desincha, como também fazem as artérias, por causa do esfriamento do sangue que ali entrou. E suas 6 pequenas portas tornam a se fechar, e as 5 da veia cava e da artéria venosa se reabrem e dão passagem a duas outras gotas de sangue que, de novo, fazem inchar o coração e as artérias, da mesma forma que as precedentes. E como o sangue que entra assim no coração passa por essas duas bolsas, chamadas orelhas, o movimento delas é contrário ao seu, desinchando quando ele incha, de resto, a fim de que os que não conhecem a força das demonstrações matemáticas e não estão acostumados a distinguir as razões verdadeiras das verossímeis, não se aventurem a negar isto sem exame. Quero adverti-los de que este movimento, que acabo de explicar, resulta tão necessariamente da simples disposição dos órgãos que podem ser vistos a olho nu no coração, e do calor que pode ser sentido com os dedos, e da natureza do sangue que pode ser reconhecida por experiência, quanto o movimento do relógio resulta da força, da situação e da configuração de seus contrapesos e rodas. Mas se perguntarem como o sangue das veias não se esgota, escoando assim continuamente para o coração, como as artérias não se enchem demais, já que todo o sangue que passa pelo coração dirige-se para ela, basta-me responder o que já foi escrito por um médico da Inglaterra, a quem devemos elogiar por haver rompido o gelo a esse respeito, e por ser o primeiro a ensinar que há muitas pequenas passagens nas extremidades das artérias por onde o sangue que eles recebem do coração entra nos pequenos ramos das veias, de onde se dirige novamente ao coração, de sorte que o seu curso não é mais do que uma circulação perpétua. Isso ele prova muito bem com a experiência comum dos cirurgiões,
que amarrando o braço sem o apertar muito, acima do lugar onde abre a veia, fazem o sangue sair com mais abundância do que se não houvesse amarrado. E ocorreria exatamente o contrário se o amarrassem abaixo, entre a mão e a abertura, ou então se o amarrassem acima com muita força, pois é claro que se o laço pouco apertado pode impedir que o sangue que já está no braço volte ao coração pelas veias, nem por isso impede que o braço venha sempre sangue novo pelas artérias, porque elas estão situadas embaixo das veias e suas peles, sendo mais duras, sendo mais difíceis de serem comprimidas, e também porque o sangue que vem do coração tende a passar por elas para a mão com mais força do que volta dela para o coração pelas veias. Já que o sangue sai do braço pela abertura feita em uma das veias, deve haver necessariamente algumas passagens abaixo do laço, isto é, em direção das extremidades do braço, por onde ele possa vir das artérias. Ele também prova muito bem o que diz sobre o curso do sangue, com certas pequenas peles dispostas em diversos lugares ao longo das veias, de modo que não lhe permitem passar do meio do corpo para extremidades, mas somente voltar das extremidades para o coração. E também com a experiência que mostra que todo o sangue existente no corpo pode sair dele em muito pouco tempo por uma única artéria, quando esta é cortada. Mesmo que esteja fortemente apertada, muito perto do coração e cortada entre ele e o laço, de modo a não haver motivo algum para imaginar que o sangue que sai dela vem de outro lugar. Mas há muitas outras coisas que atestam que a verdadeira causa desse movimento do sangue é aqui expulso. Como, primeiramente, a diferença que se nota entre o sangue que sai das veias e o sangue que sai das artérias. Só pode provir de que, tendo-se ele rarefeito e como que destilado ao passar pelo coração, é mais sutil e vivo, e imediatamente mais quente, depois de ter saído do coração, isto é, estando nas artérias, do que um pouco antes de entrar nele, isto é, estando nas veias. E se prestarmos atenção, veremos que essa diferença só é bem perceptível perto do coração, e não tanto nos lugares mais afastados dele. Além disso, a dureza das peles, que compõem a veia arteriosa e a grande artéria, mostra bem que o sangue bate contra elas com mais força do que contra as veias, e que outra razão haverá para a concavidade esquerda do coração e a grande artéria serem mais amplas e mais largas que a concavidade direita e a veia arteriosa, senão que só tendo estado nos pulmões depois de ter passado pelo coração. O sangue da artéria venosa é mais sutil e se rarefaz mais intensa e facilmente do que o sangue que vem imediatamente da veia cava. E o que poderão os médicos adivinhar ao tomar o pulso, se não souberem que, conforme o sangue muda de natureza, pode ser rarefeito pelo calor do coração, com mais ou menos força e com mais ou menos rapidez que antes? E se examinarmos como esse calor se comunica aos outros membros, não teremos de admitir que é por meio do sangue passando pelo coração, nele se aquece e daí se espalha por todo o corpo? Daí resulta que se tirarmos o sangue de qualquer parte, tiraremos do mesmo modo o calor. E mesmo que o coração fosse tão ardente como o ferro em brasa, não bastaria para aquecer os pés e as mãos, tanto quanto aquece se não enviasse continuamente sangue novo. Ademais, sabe-se também que a verdadeira utilidade da respiração é trazer bastante ar fresco para o pulmão, a fim de que o sangue, vindo da concavidade direita do coração, onde foi rarefeito e como que transformado em vapores, torne-se mais espesso e converta-se novamente em sangue, antes de recair na concavidade esquerda, sem que o que não seria apropriado para servir de alimento ao fogo que nela existe. Comprova-se isto nos animais sem pulmões, que têm apenas uma concavidade no coração, e nas crianças que, não os podendo usar enquanto estão dentro do ventre materno, têm uma abertura por onde escoa sangue da veia cava para a concavidade esquerda do coração, e um conduto por onde o sangue vem da veia arteriosa para a grande artéria, sem passar pelos pulmões. E como se faria a digestão no estômago se o coração não enviasse calor pelas artérias, e com ele algumas das partes mais fluídas do sangue que auxiliam na dissolução dos alimentos? E não é fácil de conhecer a ação que converte o suco desses alimentos em sangue, se considerarmos que ele se destila ao passar e repassar pelo coração, talvez mais de 100 ou 200 vezes por dia. E do que mais precisamos para explicar a nutrição e a produção dos vários humores existentes no corpo, além de dizer que a força com que o sangue, ao se rarefazer, passa do coração para as extremidades das artérias, faz com que algumas das suas partes se detenham entre as dos membros onde elas se encontram, e aí tomem o lugar de algumas outras e as expulsem? E que, conforme a situação, a configuração ou a pequenez dos poros que encontram, umas se dirigem mais para certos lugares que outras, do mesmo modo que todos devem ter visto diversas peneiras que, tendo furos de vários tamanhos, servem para separar grãos diferentes uns dos outros? Enfim, o que há de mais notável nisso tudo é a geração dos espíritos animais, que são como um vento muito sutil,
ou antes uma chama muito pura e muito viva, que subindo continuamente em grande quantidade do coração para o cérebro, daí se dirige pelos nervos para os músculos e dá movimento a todos os membros, sem que seja preciso imaginar outra causa que faça com que as partes do sangue, que sendo mais agitadas e mais penetrantes, são as mais apropriadas para compor esses espíritos. Dirijam-se mais para o cérebro que para os outros lugares, a não ser o fato de que as artérias que as levam para ele são as que vêm do coração, em linha mais reta, e que, segundo as regras das mecânicas, que são as mesmas da natureza, quando muitas coisas tendem a se mover juntas para o mesmo lado, onde não há lugar para todas, como se dá com partes do sangue que saem da concavidade esquerda do coração e tendem para o cérebro, as mais fracas e menos agitadas devem ser afastadas pelas mais fortes, e dessa maneira são as únicas que chegam ao cérebro. Todas essas coisas eu explicaria com bastante minúcia no tratado que tiver a intenção de publicar, e a seguir mostrar a qual deve ser a constituição dos nervos, dos músculos do corpo humano, para fazer com que espíritos animais neles contidos tenham força para mover os seus membros. Assim como se vê que as cabeças, pouco depois de serem cortadas, ainda se mexem e mordem a terra. Apesar de já não serem animadas, que mudanças devem ocorrer no cérebro para causar a vigília, o sono e os sonhos? Como a luz, os sons, os odores, os sabores, o calor e todas as outras qualidades dos objetos exteriores podem imprimir nele diversas ideias por intermédio dos sentidos? Como a fome, a sede, as outras paixões interiores, também pode enviar-lhe as suas, o que nele deve ser aprendido pelo senso comum, onde essas ideias são recebidas, pela memória que as conserva, pela fantasia que as pode transformar de várias maneiras, ou com elas compor novas, e pode, pelo mesmo processo, distribuindo os espíritos animais nos músculos, fazer com que os membros desse corpo moverem-se de tantas maneiras diferentes, em relação tanto aos objetos que se apresentam a seus sentidos, quanto às paixões interiores que neles existem, como os nossos se podem mover sem que a vontade os conduza. O que não parecerá de modo algum estranho aos que sabem quantos autômatos diferentes ou máquinas que se movem o engenho dos homens pode fazer só empregando muitas poucas peças. Em comparação com a grande quantidade de ossos, músculos, nervos, artérias, veias e todas as demais partes que há no corpo de cada animal, considerando esse corpo como uma máquina que feita pelas mãos de Deus, é incomparavelmente mais bem ordenada e tem em si movimentos mais admiráveis que qualquer uma das que podem ser inventadas pelos homens. E detivera-me particularmente neste ponto, mostrando que se houvesse máquinas assim que tivessem os órgãos e o aspecto de um macaco ou de qualquer outro animal, sem razão não teríamos nenhum meio de reconhecer que elas não seriam em tudo da mesma natureza desses animais, ao passo que se houvesse algumas que se assemelhassem a nossos corpos, imitassem as nossas ações tanto quanto moralmente é possível, teríamos sempre dois meios, muito certos para reconhecer, que mesmo assim não seriam homens verdadeiros. O primeiro é que nunca poderiam servir-se de palavras nem de outros sinais, combinando-os como fazemos para declarar aos outros nossos pensamentos, pois pode-se conceber que uma máquina seja feita de tal modo que profira palavras, e até profira algumas a propósito das ações corporais que causem alguma mudança em seus órgãos, como por exemplo, ela perguntar o que lhe queremos dizer se lhe tocamos em algum lugar, se em outro, gritar que a machucamos e outras coisas semelhantes. Mas não é possível conceber que as combine de outro modo para responder ao sentido de tudo quanto dissermos em sua presença, como os homens mais embrutecidos podem fazer. E o segundo é que, embora fizessem várias coisas tão bem ou talvez melhor do que alguns de nós, essas máquinas falhariam necessariamente em todas as outras, pelas quais se descobriria que não agiam por conhecimento, mas somente pela disposição de seus órgãos. Pois enquanto a razão é um instrumento universal que pode servir em todas as circunstâncias, esses órgãos necessitam de alguma disposição particular para cada ação particular. Daí-se moralmente impossível que haja numa máquina a diversidade suficiente de órgãos para fazê-la agir em todas as ocorrências da vida, da mesma maneira que possam agir. Ora, por esses dois meios também se pode conhecer a diferença que há entre os homens e os animais. Pois é uma coisa fácil de se notar que não há homens tão embrutecidos e tão estúpidos, sem excetuar nem mesmo os dementes, que não sejam capazes de combinar diversas palavras e de com elas compor algum discurso no qual possa expressar seus pensamentos, e que, pelo contrário, não há outro animal mais perfeito e bem-nascido que faça o mesmo. Isso não acontece por lhe faltarem órgãos, pois as pegas e os papagaios podem proferir palavras como nós. Entretanto, não podem falar como nós, isto é, atestando que pensam o que dizem, ao passo que os homens surdos e mudos de nascença
privados dos órgãos que servem aos outros para falar, tanto ou mais que os animais, costumam eles mesmos inventar alguns sinais pelos quais se fazem entender por quem, convivendo habitualmente com eles, têm ensejo de aprender sua língua. Isso não prova somente que os animais têm menos razão que os homens, mas que não têm absolutamente nenhuma, pois vê-se que basta muito pouca razão para saber falar, e visto que se observa a desigualdade tanto entre os animais de uma mesma espécie, quanto entre homens, e que uns são mais fáceis de adestrar que outros, não é crível que um macaco ou um papagaio, mesmo um dos mais perfeitos de sua espécie, se igualasse nisso a uma criança das mais estúpidas, ou pelo menos a uma criança de cérebro perturbado, se a alma deles não fosse de uma natureza completamente diferente da natureza da nossa. Não se devem confundir as palavras com os movimentos naturais, que expressam as paixões e podem ser imitados tanto pelas máquinas quanto pelos animais, nem pensar como alguns autores antigos que os animais falam, embora não entendamos sua linguagem, pois se fosse verdade, já que eles têm vários órgãos correspondentes aos nossos, poderiam fazer-se entender tanto por nós como por seus semelhantes. É também notório que, embora haja muitos animais que demonstram mais engenhosidade do que nós em alguma das suas ações, vê-se contudo que os mesmos não demonstram nenhuma ou muitas outras, de modo que o que fazem melhor que nós não prova que tenham espírito, pois dessa forma tê-lo-iam mais do que qualquer um de nós, e agiriam com mais acerto em todas as outras coisas. Mas pelo contrário, prova que não o têm é que a natureza que neles opera de acordo com a disposição de seus órgãos, assim como se vê que um relógio, composto apenas de rodas e de molas, pode contar as horas e medir o tempo com muito mais exatidão que nós, com toda a nossa prudência. Depois disso, eu descrever a alma racional e mostrar que ela não pode de modo algum ser tirada do poder da matéria, como as outras coisas de que falara, mas que deve ser expressamente criada e que não basta estar alojada no corpo humano, como um piloto em seu navio, a não ser, talvez, para mover seus membros, mas que precisa estar mais estreitamente ligada e unida a ele para ter, além disso, sentimentos e apetites semelhantes aos nossos. Assim constituir um verdadeiro homem. Aliás, nesse ponto prolonguei-me um pouco sobre o tema da alma, por ser ele dos mais importantes, pois, depois do erro dos que negam Deus, o qual penso já ter suficientemente refutado, não há outro que afaste mais os espíritos fracos do caminho reto da virtude do que imaginar a alma dos animais seja da mesma natureza da nossa. E que, por conseguinte, nada temos a temer nem esperar depois desta vida, como ocorre com as formigas, ao passo que, quando se sabe o quanto elas diferem, compreende-se muito melhor as razões que provam que a nossa é de uma natureza inteiramente independente do corpo e que, por conseguinte, não está sujeita a morrer com ele. Depois, por não vermos outras causas e que a destruam, somos naturalmente levados a julgar que ela é imortal. Sexta parte. Ora, faz agora 3 anos que eu chegara ao fim do tratado, que contém todas essas coisas e começava a revê-lo para entregá-lo a um impressor. Quando soube que pessoas que acato e cuja autoridade não tem menos poder sobre minhas ações do que minha própria razão, sobre meus pensamentos, haviam desaprovado uma opinião sobre física publicada um pouco antes por outra pessoa. Não quero dizer que eu fosse dessa opinião, mas nela nada a notar antes de sua censura que pudesse imaginar prejudicial à religião ou ao Estado, e por conseguinte me tivesse impedido de a escrever. Se a razão tivesse persuadido dela, isso me fez temer que entre minhas opiniões também se encontrasse alguma sobre a qual me tivesse enganado. Apesar do grande cuidado que sempre tive em não aceitar novas opiniões, sem que delas tivesse demonstrações muito certas, e em não escrever as que pudessem resultar em prejuízo para alguém, isso bastou para obrigar-me a mudar a resolução de publicá-las, pois, embora as razões que antes me levaram a tomar essa resolução fossem muito fortes, minha inclinação, que sempre me fez detestar o ofício de escrever livros, fez imediatamente encontrar outras suficientes para eximir-me desse propósito. Essas razões, de uma parte e de outra, são tais que não só tenho certo interesse em contá-las aqui, como talvez também o público tenha em conhecê-las. Nunca dei muita importância às coisas que vinham de meu espírito, enquanto não colhi do método que me sirvo outros frutos a não ser o de me satisfazer acerca de algumas dificuldades vinculadas às ciências especulativas, ou enquanto procurei regrar meus costumes pelas razões que me ensinava. Não me julguei obrigado a escrever sobre ele, pois no tocante aos costumes, para a qual tem tamanha fartura de opiniões, que seria possível encontrar o mesmo número de reformadores que de cabeças, se fosse permitido a outros, além daqueles que Deus estabeleceu como soberanos de seus povos, ou a quem concedeu bastante graça e zelo para ser profeta.
empreenderem aí qualquer mudança. Embora minha especulação me agradasse muito, pensei que os outros teriam também as suas, que talvez lhe agradassem mais ainda, mas assim que adquiri algumas noções gerais sobre a física e que, começando a experimentá-las em diversas dificuldades específicas, notei até onde elas podem conduzir o quanto diferem dos princípios até agora utilizados. Julguei que não as poderia manter ocultas sem pecar gravemente contra a lei a que nos obriga a propiciar, na medida do possível, o bem geral de todos os homens, pois elas me mostraram que é possível chegar a conhecimentos muito úteis à vida e que, ao invés dessa filosofia especulativa ensinada nas escolas, pode-se encontrar uma filosofia prática, mediante a qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente como conhecemos os diversos ofícios de nossos artesãos, poderíamos empregá-las do mesmo modo que em todos os usos a que são adequadas, e assim nos tornarmos como senhores e possessores da natureza. Isso é de se desejar, não somente para a invenção de uma infinidade de artifícios que nos fariam usufruir sem trabalho algum, os frutos da terra e de todas as comunidades que nela se encontram, mas também principalmente para a conservação da saúde, que é, por certo, o bem primordial e o fundamento de todos os outros bens nessa vida. Pois até o espírito depende tanto do temperamento e da disposição dos órgãos do corpo, que se é possível encontrar algum meio que torne os homens mais sábios, mais hábeis do que foram até agora, creio que é na medicina que se deve procurá-lo. É verdade que aquela que agora está em uso contém poucas coisas cuja utilidade seja tão notável, mas sem nenhuma intenção de desprezá-la, estou certo de que não há ninguém, mesmo entre os que se praticam, que não confesse que tudo o que dela se sabe é quase nada em comparação com o que falta saber, e que poderíamos livrar-nos de uma infinidade de doenças, tanto do corpo quanto do espírito, e até mesmo do enfraquecimento da velhice, se tivéssemos conhecimento suficiente de suas causas e de todos os remédios com que a natureza nos proveu. Ora, tendo o propósito de empregar toda a minha vida na pesquisa de uma ciência tão necessária, e tendo encontrado um caminho que, ao me parece, nos levará infalivelmente a achá-la, a não ser que sejamos impedidos de segui-lo, ou pela brevidade da vida, ou pela falta de experiências, julgava que não havia melhor remédio contra esses dois impedimentos do que comunicar fielmente ao público todo o pouco que eu tivesse descoberto, e convidar os bons espíritos a se empenharem em ir mais além, contribuindo para a qual, conforme sua inclinação e seu poder, para as experiências que cumpriria fazer, e também comunicando ao público tudo o quanto aprendessem, a fim de que, começando os últimos, onde os precedentes houvessem terminado, ligando assim as vidas e os trabalhos de muitos, fôssemos todos juntos mais longe do que cada um sozinho poderia ir. Quanto às experiências, também notei que elas são tão mais necessárias quanto mais avançados estamos no conhecimento. Pois no início mais vale nos servirmos apenas daquelas que se apresentam por si mesmas a nossos sentidos e que não poderíamos ignorar, contanto que reflitamos um pouco, que seja sobre elas do que procurar outras mais raras e complicadas. A razão é que as mais raras a miúde enganam quando ainda não sabemos as causas mais comuns. E as circunstâncias de que dependem são quase sempre tão particulares e tão pequenas que é muito difícil percebê-las, mas a ordem que nisso segui foi esta. Primeiramente, procurei encontrar de modo geral os princípios ou causas primordiais de tudo que existe ou pode existir no mundo, limitando-me para este fim a considerar apenas Deus que os criou. E só tirá-los de certas sementes de verdade que existem naturalmente em nossas almas. Depois disso, examinei quais eram os primeiros e mais comuns efeitos que se podiam deduzir destas causas, e parece-me que deste modo encontrei céus, astros, uma terra, e também sobre a terra água, ar, fogo, minerais e outras coisas assim que são mais comuns e as mais simples de todas, e portanto as mais fáceis de conhecer. Depois, quando quis descer às que eram mais particulares, tantas e tão diversas se me apresentaram que não acreditei ser possível ao espírito humano distinguir as formas ou espécies de corpos existentes sobre a Terra de uma infinidade de outros que nela poderiam existir. Se nela colocá-las tivesse sido a vontade de Deus, nem por conseguinte torná-las por nós utilizáveis, a não ser que se chegue às causas pelos efeitos e que se utilizem muitas experiências específicas. Por isso, repassando meu espírito sobre todos os objetos que jamais se apresentaram a meus sentidos, ouso dizer que neles nada observei que não pudesse explicar com bastante facilidade pelos princípios que encontrara. Mas também devo confessar que a potência da natureza é tão ampla e tão vasta, e esses princípios tão simples e tão gerais, que não noto quase nenhum efeito particular que de início eu não saiba que pode ser deduzido.
desses princípios de muitas maneiras diferentes e que minha maior dificuldade é geralmente achar de qual dessas maneiras ele depende deles. Pois para isso não conheço outro expediente, senão procurar novamente algumas experiências que sejam tais que o seu desfecho não seja o mesmo conforme seja explicado de uma maneira ou de outra. De resto, parece-me que estou num ponto em que vejo bastante bem como se deve proceder na maior parte das experiências que podem servir para este efeito. Mas vejo também que elas são tais, e em tão grande número, que nem minhas mãos nem minhas posses, ainda que tivessem 1000 vezes mais do que tenho, bastariam para todas. De sorte que, conforme tiver doravante mais ou menos oportunidade de fazê-las, avançarei mais ou menos no conhecimento da natureza. Era o que eu prometia dar a conhecer pelo tratado que escrevera, mostrando tão claramente a utilidade que o público pode dele auferir, que eu obrigaria todos que desejam em geral o bem dos homens, isto é, todos que são realmente virtuosos, e não apenas em aparência, somente por opinião, tanto me comunicarem as que já fizeram como as que me ajudarem na pesquisa das que estão por fazer. Mas, depois daquele tempo, tive outras razões que me fizeram mudar de opinião e pensar que devia realmente continuar a escrever todas as coisas que julgasse de alguma importância, à medida que lhes fosse descobrindo a verdade, e fazê-lo com que o mesmo cuidado que as quisesse mandar imprimir, tanto para ter ainda mais oportunidade de examiná-las bem, pois sem dúvida sempre se olha com maior atenção aquilo que se julga que deverá ser visto por muitos do que aquilo que se faz para si mesmo. E frequentemente as coisas que me pareceram verdadeiras, quando comecei a concebê-las, pareceram-me falsas quando as quis pôr no papel. Como para não perder nenhuma ocasião de ser útil ao público, se disso eu for capaz e para os meus escritos valerem alguma coisa, os que o tiverem após minha morte, poderem utilizá-los como lhes convier. Mas pensei que de modo algum devia consentir que fossem publicados durante minha vida, para que nem as oposições e as controvérsias a que talvez fossem sujeitos, nem mesmo a reputação, fosse qual fosse, que me pudessem granjear, dessem-me qualquer ocasião de perder o tempo que pretendo empregar em me instruir. Pois, embora seja verdade que todo homem é obrigado, na medida de suas forças, a proporcionar o bem aos outros e que não ser útil a ninguém é realmente nada a valer, também é verdade que nossas preocupações devem estender-se para além do tempo presente e que é bom omitir as coisas que talvez trouxessem algum proveito aos que vivem, quando é com o propósito de fazer outras que serão mais proveitosas ainda a nossos descendentes. Também quero que se saiba que o pouco que aprendi até agora é quase nada em comparação com o que ignoro, e que não perdi a esperança de poder aprender, pois aos que descobrem pouco a pouco a verdade nas ciências, acontece quase o mesmo que aqueles que, começando a ficar ricos, têm menos dificuldade em fazer grandes aquisições do que tiveram antes, sendo mais pobres em fazer aquisições muito menores. Ou então podemos compará-los aos chefes de exércitos, cujas forças costumam crescer na proporção de suas vitórias, e precisam de mais prudência para se manter depois da perda de uma batalha do que depois de tê-la ganho. Para tomar cidades e províncias, pois é verdadeiramente travar batalhas, o procurar vencer todas as dificuldades e os erros que nos impedem de chegar ao conhecimento da verdade. E é perder uma batalha ou acreditar em qualquer falsa opinião sobre matéria um pouco geral e importante. É preciso, depois, muito mais habilidade para voltar ao mesmo estado em que antes se estava do que para fazer grandes progressos quando já se tem princípios seguros. Quanto a mim, se já encontrei algumas verdades nas ciências, espero que as coisas contidas nesse volume levem a julgar que encontrei algumas, posso dizer que não passam de consequências e resultados de 5 ou 6 dificuldades principais que superei e que considero como outras tantas batalhas em que tive a sorte do meu lado. Não recearei dizer, mesmo que penso não precisar ganhar mais que 2 ou 3 semelhantes para realizar totalmente meus propósitos. E que minha idade não é tão avançada que, conforme o curso normal da natureza, não possa ainda ter tempo suficiente para isso. Mas julgo-me tanto mais obrigado a poupar o tempo que me resta quanto maior é a esperança de podê-lo bem empregar. E de certo teria muitas ocasiões de perdê-lo se eu publicasse os fundamentos de minha física. Pois, embora quase todos estejam evidentes, que basta entendê-los para neles acreditar, embora não haja nenhum do que pense não poder das demonstrações, prevejo que, como é impossível que estejam de acordo com todas as diversas opiniões dos outros homens, seria frequentemente desviado de meus trabalhos pelas oposições que lhe provocariam. Pode-se dizer que essas oposições seriam úteis, tanto para me conhecer meus erros, quanto para, se eu tivesse algo de bom, os outros por esse meio aumentarem a compreensão e como muitos homens podem ver mais que um só, para que, começando desde já a utilizá-los, ajudassem-me também com as suas invenções.
Mas, embora me reconheça extremamente sujeito a errar e quase nunca confie nos primeiros pensamentos que me ocorrem, a experiência que tenho das objeções que me podem fazer impede-me de esperar delas qualquer proveito, pois muitas vezes já experimentei os juízos tanto daqueles que considerava como amigos, quanto de alguns outros a quem pensava ser indiferente, e também mesmo dos outros cuja malignidade e inveja eu sabia, se empenhariam em revelar o que a afeição esconderia a meus amigos. Mas raramente aconteceu que me tenha objetado algo que eu já não tivesse previsto, a não ser que fosse muito afastada de meu assunto. De sorte que quase nunca encontrei algum censor de minhas opiniões que não me parecesse ou menos rigoroso ou menos equitável que eu mesmo. E também nunca observei que, através das discussões que se praticam nas escolas, se haja descoberto alguma verdade que antes se ignorasse, pois enquanto cada um procura vencer, esforça-se muito mais em fazer valer a verossimilhança do que em pesar as razões de uma ou de outra parte. E os que foram por muito tempo bons advogados, nem por isso são depois melhores juízes. Quanto à utilidade que os outros tirariam da comunicação de meus pensamentos, não poderia ser também muito grande, visto que ainda não os levei tão longe a ponto de não haver necessidade de acrescentar-lhes muitas coisas antes de pô-los em prática. E penso poder dizer sem vaidade que se há alguém que seja capaz disso, este alguém deve ser antes eu do que qualquer outro. Não que não possa haver no mundo muitos espíritos incomparavelmente melhores que o meu, mas por não podermos conceber tão bem uma coisa e incorporá-la quando aprendemos de algum outro como quando nós mesmos a descobrimos. Isso é tão verdadeiro nessa matéria que, embora tenha explicado muitas vezes algumas de minhas opiniões a pessoas de ótimo espírito e que pareciam entendê-las muito distintamente enquanto lhes falava, notei que quando as repetiam, as mudavam quase sempre de tal forma que eu já não podia dizer que fossem minhas. Quero aproveitar a oportunidade para rogar aos nossos pósteros que nunca acreditem que são minhas as coisas que lhe disserem quando eu mesmo não estiver divulgado. E de modo algum me espanto com as extravagâncias atribuídas a todos esses antigos filósofos, cujos escritos não temos, nem julgo por isso que seus pensamentos tenham sido muito desarrazoados. Visto terem sido os melhores espíritos de seu tempo, mas somente julgo que nos foram mal transmitidos. Como também se vê que quase nunca ocorreu de um de seus seguidores os ter ultrapassado, e estou certo de que os mais apaixonados do que agora seguem Aristóteles se julgariam felizes se tivessem tanto conhecimento da natureza quanto ele teve, mesmo que sob a condição de nunca terem mais que ele. Eles são como a era, que não tende a subir mais que as árvores que a sustentam e até muitas vezes torna a descer depois de ter chegado ao cimo. Pois parece-me também que eles tornam a descer, isto é, tornam-se de certa forma menos sábios do que se estivessem de estudar, e não contentes em saber tudo que está inteligivelmente explicado em seu autor, querem ademais encontrar nele a solução de muitas outras dificuldades das quais ele nada disse, e nas quais talvez nunca tenha pensado. Todavia, esse modo de filosofar é muito cômodo para os que têm apenas espíritos muito medíocres, pois a obscuridade das distinções e dos princípios de que se servem é a causa de poderem falar de todas as coisas tão ousadamente como se as conhecessem e de sustentarem tudo o que dizem contra os mais sutis e mais hábeis, sem que haja meio de os convencer. Nisso me parece iguais a um cego que, para lutar sem desvantagem contra alguém que enxerga, levasse-o para o fundo de um porão muito escuro, e posso dizer que esses têm interesse que eu me abstenha de publicar os princípios da filosofia de que me sirvo, pois, sendo muito simples e muito evidentes como são, faria eu publicá-los quase o mesmo se abrisse algumas janelas e fizesse entrar a luz do dia no porão ao qual desceram para lutar. Mas até mesmo os melhores espíritos não devem desejar conhecê-los, pois se quiserem saber falar de todas as coisas e adquirir a reputação de doutos, consegui-lo-ão mais facilmente, contentando-se com a verossimilhança que pode ser encontrada sem muito esforço em toda espécie de matérias, do que procurando a verdade que só se descobre pouco a pouco em algumas e que, quando se trata de falar das outras, obriga a confessar francamente que se as ignoram. Se prefere o conhecimento de umas poucas verdades, a vaidade de parecerem nada ignorar, como sem dúvida é bem preferível, se querem seguir um propósito semelhante ao meu, nem por isso precisam que eu lhes diga nada mais do que já disse nesse discurso, pois se são capazes de ir além do que fui, também o serão, com mais razão de encontrar por si mesmo tudo o que penso ter encontrado, uma vez que, tendo sempre examinado tudo por ordem, é certo que o que tem ainda me falta descobrir é por si só mais difícil e mais oculto do que aquilo que consegui até aqui encontrar. E eles teriam bem menos prazer em aprendê-lo de mim do que de si mesmos. Além do mais, o hábito que adquirirão, examinando primeiramente as coisas fáceis e passando pouco a pouco, gradualmente, as outras mais difíceis, ser-lhe-á mais útil do que poderiam ser todas as minhas instruções. Assim quanto a mim,
Estou persuadido de que se desde minha juventude me tivessem ensinado todas as verdades cujas demonstrações procurei desde então, se eu não tivesse tido trabalho algum em aprendê-las, talvez nunca tivesse conhecido algumas outras, e pelo menos nunca teria adquirido o hábito e a facilidade que penso ter, de encontrar sempre novas demonstrações, à medida que me aplico a procurá-las. Em uma palavra, se não há no mundo alguma obra que não possa ser tão bem acabada, por mais ninguém que não seja quem a começou, é aquela em que trabalho. É verdade que, acerca das experiências que para isso podem servir, o homem só não bastaria para fazê-las todas. Mas também ele não poderia empregar utilmente todas as outras mãos além das suas, a não ser a dos artesãos, ou de pessoas que pudesse pagar, e a quem a esperança do ganho, que é um meio muito eficaz, levaria a fazer exatamente todas as coisas que lhe fossem prescritas. Pois quanto aos voluntários que, por curiosidade ou desejo de aprender, talvez se oferecessem para ajudá-lo, além de normalmente prometerem mais do que executam e só fazerem belas propostas que nunca têm bons resultados, desejariam infalivelmente ser pagos com a explicação de algumas dificuldades, ou pelo menos com os cumprimentos e conversas inúteis que lhe acabariam custando um tanto de tempo perdido. Enquanto as experiências que os outros já fizeram, mesmo que lhe quisessem comunicá-las, o que nunca fariam aqueles que as consideram secretas. A maior parte delas é composta de tantas circunstâncias ou ingredientes supérfluos que lhe seria difícil decifrar sua verdade. Ademais, ele as encontraria quase todas tão mal explicadas, ou mesmo tão falsas, porque os que fizeram esforçaram-se em fazê-las, parecem conforme a seus princípios, que se houvesse algumas que lhe servissem, nem elas valeriam o tempo que lhe seria necessário para colhê-las. De modo que, se houvesse no mundo alguém que soubéssemos com certeza ser capaz de descobrir as maiores coisas, e mais úteis possíveis ao público, e a quem por esse motivo os outros homens se empenhassem por todos os meios de ajudar a realizar seus propósitos, não vejo outra coisa que por ele pudesse fazer senão custear-lhe as despesas das experiências de que necessitaria, e impedir que seu tempo lhe fosse roubado pela inoportunidade dos outros. Mas além de não presumir tanto de mim mesmo que queira prometer algo extraordinário, e de não me alimentar com pensamentos tão vãos que imagine que o público deve interessar-se muito por meus projetos, não tenho também a alma tão vil que quisesse aceitar de quem quer que fosse algum favor que se possa acreditar que não merecesse. Todas essas considerações juntas foram a causa, há 3 anos, de eu não querer divulgar o tratado que tinha em mãos, e também de tomar a resolução de não publicar nenhum outro que fosse tão geral, nem do qual se pudesse entender os fundamentos de minha física, mas de lá para cá houve outra vez duas outras razões que me obrigaram a pôr aqui alguns ensaios particulares e a prestar contas ao público de minhas ações e de meus propósitos. A primeira é que se não o fizesse muitos que souberem da minha intenção anterior de mandar imprimir alguns escritos, poderiam imaginar que as causas dessa minha abstenção seriam mais favoráveis a mim do que o são. Pois, embora não ame excessivamente a glória, ou mesmo se ouso dizer a odeie na medida em que o julgo contrário à tranquilidade, que aprecio acima de tudo, também nunca procurei esconder minhas ações como se fossem crimes, nem usei de muitas precauções para evitar ser conhecido. Não só porque acreditasse que assim me prejudicaria, mas também porque isto me causaria uma certa inquietação, que também teria sido contrária à perfeita tranquilidade de espírito que procuro. E por quê? Tendo permanecido assim sempre indiferente entre a preocupação de ser conhecido ou não, não pude impedir-me de adquirir certa reputação. Pensei que devia fazer tudo o que pudesse para evitar ao menos que fosse má. A outra razão que me obrigou a escrever esse livro foi que, vendo todos os dias cada vez mais o atraso que sofre o propósito que tenho de me instruir, em virtude de uma infinidade de experiências que me são necessárias, é que me é impossível fazer sem a ajuda de outrem, embora não me iluda tanto ao ponto de esperar que o público tenha grande participação em meus interesses, também não quero faltar tanto ao que me devo a ponto de dar motivo aos que me sobreviverão de dizerem algum dia que eu lhe poderia ter deixado muitas coisas muito melhores do que as que fiz, se não me fizesse descuidar de fazer-lhes compreenderem que podiam contribuir para meus intentos. E pensei que me era fácil escolher algumas matérias, que sem estarem sujeitas a muitas controvérsias, nem me obrigarem a declarar mais do que desejo acerca de meus princípios, não deixariam de mostrar bem claramente o que posso ou não posso nas ciências. Não saberia dizer se o consegui, e não quero influenciar o juízo de ninguém, falando eu mesmo de meus escritos, mas teria muito prazer em que os examinem, e a fim de que para isso tenham mais oportunidade, rogo a todos que tiverem algumas objeções contra eles, que se deem ao trabalho de enviá-las ao meu livreiro. Assim, sendo delas informado, procurarei juntar-lhes ao mesmo tempo minha resposta. Desse modo, os leitores, vendo juntas uma e outra, julgarão tão mais facilmente de verdade, pois não prometo dar-lhes sempre longas respostas, mas somente confessar com muita frequência meus erros. Se os reconhecer, ou então, se não os puder perceber. Dizer simplesmente o que acharei necessário para a defesa daquilo que escrevi, sem acrescentar a explicação de nenhuma matéria nova,
para não ser arrastado indefinidamente de uma matéria para outra. Se alguma das matérias de que me falei no começo, da dióptica e dos meteoros de início causarem estranheza, porque as chamo de suposições e não pareço estar disposto a prová-las, que tenham paciência de ler tudo com atenção e espero que fiquem satisfeitos, pois parece-me que as razões aí se encadeiam, de tal modo que, assim como as últimas são demonstradas pelas primeiras, que são as suas causas, essas primeiras o são reciprocamente pelas últimas, que são seus efeitos. E não se deve imaginar que nisto cometa o erro que os lógicos chamam de círculo, pois como a experiência torna indubitável a maior parte desses feitos, as causas de que os deduzo não servem tanto para prová-los quanto para explicá-los, mas muito pelo contrário, elas é que são provadas por eles. E só as chamei de suposições para que se saiba que penso poder deduzi-las dessas primeiras verdades que já expliquei, mas que quis expressamente não o fazer para impedir que certos espíritos, que imaginam aprender em um dia tudo o que o outro pensou em 20 anos, assim que esse lhe diz somente 2 ou 3 palavras sobre o assunto, e que estão tanto mais sujeitos ao erro e menos capazes da verdade, quanto mais são vivos e penetrantes. Posso aproveitar-se disso para construir alguma filosofia extravagante sobre o que acreditarão ser meus princípios. E que me atribuam a culpa disso, pois quanto às opiniões que são inteiramente minhas, não me justifico de apresentá-las como novas, visto que se considerarmos bem as razões, tenho certeza de que as acharemos tão simples e tão de acordo com o senso comum, que parecerão menos extraordinárias e menos estranhas do que quaisquer outras que se possam ter sobre os mesmos assuntos. Não me vanglorio também de ser o primeiro inventor de nenhuma delas, mas apenas afirmo que nunca as aceitei por terem sido ditas por outro, ou por não o terem sido, mas somente porque a razão me persuadiu delas. E se os artesãos tão cedo não puderem executar a invenção que é explicada na dióptica, não creio que por isso se possa dizer que é má, pois uma vez que é preciso habilidade e hábito para fazer e ajustar as máquinas que descrevi, sem descuidar de nenhum pormenor, não me surpreenderia menos se obtivessem êxitos na primeira tentativa do que se alguém pudesse aprender a tocar lira excelentemente, só por lhe terem dado uma partitura que fosse boa. E se escrevo em francês, que é a língua de meu país, e não em latim, que é de meus preceptores, é porque espero que aqueles que apenas se servem da sua razão natural inteiramente pura julgarão melhor das minhas opiniões do que só acreditam nos livros antigos. E quanto àqueles que aliam o bom senso ao estudo, os únicos que desejo para meus juízes não serão eles, estou certo, tão partidários do latim que se recusem a ouvir minhas razões porque explico em língua vulgar. De resto, não quero falar aqui em particular dos progressos que tenho esperança de fazer futuramente nas ciências, nem fazer ao público qualquer promessa que não tenha certeza de cumprir, mas direi apenas que resolvi não empregar o tempo que me resta de vida em nada mais salvo procurar adquirir algum conhecimento na natureza, que seja tal que dele possam tirar regras mais seguras para a medicina do que as que tivemos até hoje, e que minha inclinação me afasta tanto de toda a espécie de outros projetos, principalmente daqueles que só poderiam ser úteis a uns prejudicando outros, que se de algumas circunstâncias me obrigasse a dedicar-me a eles, não creio que fosse capaz de ser bem-sucedido. Por isso faço aqui uma declaração, que bem sei, não servirá para me tornar importante no mundo, mas também não tenho vontade alguma de sê-lo. Sempre ficarei mais grato àqueles cujo favor me permitira usufruir livremente meu lazer do que aqueles que me oferecerem os mais honrosos empregos da terra.